Olá, sejam bem-vindos ao canal Como de Gol Podcast. Hoje estamos aqui para falar sobre futebol e apresentar para vocês esse canal que já existia, né, no passado, mas parou por um tempo. E agora estamos voltando com tudo, com novos hosts, que é o Matheus Carvalho Opa, sou eu. e o Matheus Ávila. Boa noite aí, bom dia, boa tarde, boa noite. É, então vamos começar aqui falando sobre as finais estaduais, né? Que estamos no final de março, começo de abril, época que vai começar as finais de estadual. O último momento para os times se reforçarem, né? Com novos jogadores, se prepararem para os campeonatos que vem pela frente. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. E assim, vamos começar falando sobre o confronto que tem um jogo acontecendo agora, né? Que Vai é acontecer daqui a, Copa do, daqui a um minuto. Copa do Nordeste, né? O Ceará que ganhou do Fortaleza de 3-2 já tá na final, contra o vencedor de ABC e Sport, que tá rolando agora na Ilha do Retiro. Então, pô, o Ceará, desde que caiu pra Série B, não teve que se desfazer dos jogadores, tá vindo com uma folha salarial menor, tá numa situação mais difícil. E o Sport, se for o Sport que vai passar aqui, na minha opinião, o Sport passa do ABC, o Sport tá vindo de uma ótima fase, onde tá jogando muito. Teve aquele jogo lá de acho que 5 ou 6-0 no Bahia, que o Wagner Love jogou muito. O Sport tá vindo numa ótima fase, tem tudo para chegar nessa final e tem tudo pra ganhar a Copa do Nordeste. Isso para embalar um belo começo na Série B deles. Eu acho que quem ganha é o esporte. É. E você, Eu acho, Ávila? eu acho que quem ganha é o esporte com tranquilidade. Só Também, o também. Vasco perde pro ABC só. É verdade. Assim, fora que iria ser muito melhor de assistir um confronto Ceará e Sport do que um confronto Ceará e ABC. Pra falar a verdade, né? Ninguém tem vontade alguma de ver um jogo do ABC, sendo que você pode ver um Ceará e Sport. Mas tu assistiria, calma. Assistiria do mesmo jeito. Mas o Ceará Sport muito melhor do que um Ceará e ABC. Agora tem o melhor de todos, né? Palmeiras e Água Santa. Na final Esse é óbvio. paulista, na final do Paulista, né? Água Santa e Palmeiras, uma campanha histórica do Água Santa, né? Que conseguiu eliminar o Red Bull Bragantino na Vila Belmiro nos pênaltis com falhas horrendas de Cleiton, Nossa, que Bragantino jogou horrível. demais, que entregou a final nas mãos do Água Santa. E assim, pô, fora o Palmeiras, né? Tricampeão da Libertadores, em Deca campeão brasileiro, 4 vezes campeão da Copa do Brasil. Não tem muito o que falar, né, cara? O Ah, Palmeiras que é Palmeiras. o atual campeão paulista, né? Então, tá meio óbvio o que vai acontecer nessa final. Vai dar Gidal, vai dar Palmeiras. Eu acho que o Água Santa vai fazer um jogo difícil, né? Na casa do Água Santa. Não sei o nome do estádio Vai ser no cabeça, Na mas. Barueri. Na Arena É, Barueri. O Água Santa não Barueri, quando o Água Santa vai ser um jogo difícil de Palmeiras, mas eu acho que nos dois jogos do Palmeiras vence por 2 gols, 1 gol de diferença. No Allianz, acho que é um jogo fácil de Palmeiras. no Allianz é papo de 3-0 assim, facilmente. Não vai ser no Agora, Allianz, vai ser na Neoquímica, não? pô, aí eu já não sei. Se for no Allianz é 3-0, se for na Neoquímica é 4. Eu acho que vai ser na Neoquímica. Porque assim, A torcida do Palmeiras vai acabar com a Neoquímica. Na Neoquímica parece que o Palmeiras joga mais. A torcida do Palmeiras vai quebrar a Neoquímica. Cara, isso é complicado, mas não teve o Palmeiras. O Palmeiras não jogou no Morumbi e não aconteceu nada, Não, né? eles escreveram nos bancos, você não viu? Viram? Tem umas fotos deles escrevendo nos bancos. Pelo menos não Mancha, quebrou, mancha né? verde aí. A Mancha Verde, com todo respeito, tem atitudes muito errôneas. Errôneas. Mas erra muito, cara. É. Bela Sempre tem palavra, calma. quando tem briga assim, a Mancha Verde tá envolvida direto, é sempre um problema, Belas assim. palavras, Teve calma. aquela, teve aquela vez contra a Fiel lá do Corinthians. Nossa, louco, que teve imagens. O cara mataram o torcedor do É, Corinthians. então. Isso não faz nem muito tempo. Matou os torcedores do Corinthians.
Participou na briga lá com torcedores do Cruzeiro. Teve muitas vezes nesses últimos tempos que a Mancha Verde estava envolvida com essas coisas. É que assim, depois do envolvimento, o crime organizado Ah, isso aí toda a no. torcida. Não, depois do envolvimento do crime organizado pra parar as brigas, realmente acabou, né? Ah, Em sim. São Paulo. Ah, e Porque acabou. os, É lógico, quando os né? Quem caras vai, quem vai mataram, ter. agora vai ficar calmo por um tempo, Quem é pelo louco menos. de. É, tipo, o cara vai lá de besta, vai brigar e quem paga é a família dele, né? A família dele e ele, né? Perde a vida. Mas às vezes o cara não perde a vida no É, momento, mas sim. só é torturado só. E vão sobrar pra família, tudo isso mais. Mas assim, falando do confronto mesmo, eu acho que vai ser dois jogos assim que vai dar Palmeiras. O Água Santa tem chances mínimas de conseguir vencer esse Campeonato Ah, Paulista. E todo mundo que não é palmeirense deseja que o Água Santa ganhe, né? Porque assim, nossa, eu tô torcendo pro Água Santa demais. isso aí é uma história, ia ser uma história maravilhosa. Um time que até pouco tempo atrás era de várzea, É, tá conseguindo chegar numa final de Paulista, talvez ser campeão, entende? sim. É, Agora é é É, uma lógico. coisa. eu como Santista gostaria que o Água Santa ganhasse, Não é mas lógico. eu acho que, não, que é difícil pro Água Santa ganhar esse jogo. Também acho. Quase impossível, eu diria. É, tá Acho difícil. praticamente 99. Numa chance tipo de 10, tá 9-1 pro Palmeiras. É. É um jogo difícil, mas sei lá, futebol é um esporte, né, que ninguém prevê o que vai acontecer mais, né? É verdade. O time do Palmeiras, O que a gente acha que vai acontecer não necessariamente pode ser o que vai acontecer de verdade. Sim. Palmeiras do Abel, que vem em ótima fase desde que o Abel tá aí, né? Mesmo com a saída de Danilo, claro, conseguindo se encontrar com Gabriel Menino, com a chegada do pessoal que vai chegar agora, né? O volante, o Richard Rios, Sim. que tem que se encontrar agora, porque finalmente abriu o bolso, né? Que estavam reclamando da Leila, que a Leila não fazia contratação. Pelo menos Falando do contratou Arthur, né, do Bragantino também, né, no Palmeiras. do Bragantino, talvez. Na real, o Arthur do Bragantino falaram que tinha fechado, mas o. Não, acho que foi o Ale De novo Oliveira, essa história, né? foi o Ronaldo Giovanelli que falou que o Cruzeiro pode dar um chapéu no Palmeiras É. pro Arthur do Bragantino. O Cruzeiro intervendo. Arthur que já veio do Palmeiras, antes O do Arthur Bragantino, é né? uma novela. Palmeiras. Ele era do Palmeiras, foi pro Bragantino, tá no Bragantino há um tempo, jogando bom futebol. O Flamengo quis ele, o Palmeiras quis ele de volta. Eu acho que assim, pra ele, entre Cruzeiro e Palmeiras, os dois são uma boa escolha, mas depende do que quer pra carreira dele. Se ele quer ser o principal do time, ele vai pro Cruzeiro. Sim. Se ele quer ganhar título, ele vai pro Palmeiras. Só que Cara, se eu fosse ele, eu ia esperar alguma proposta da Europa. É, ele joga pra caramba, ele vai pra Europa eu acho que fácil. sim, já tá beirando aos 26 anos, 25 aí. É Cada vez mais 24, eu acho. Cada vez mais fica mais difícil de vir proposta da Europa, mano. Ele E tem assim, 24 anos, ô, Cauã. 24, né? Acho que sim. Pô, talvez, mas é mais provável ele conseguir no Red Bull Bragantino, a única proposta da Europa que viria para ele era um Salzburg, um Leipzig. Não, ele Não, Dificilmente vir. viria. é, Sim, só que eu acho que se não chegou até agora é porque não querem. Porque pelo É, que eu vi, a única proposta que teve até agora pro Bragantino de clubes da Red Bull, além dos jogadores de base, foi pelo. É Léo Ortiz, o nome do zagueiro que foi pra seleção? é o Ortiz, é. Léo Ortiz, mas não deu certo. Léo Ortiz continua no Bragantino. E, e o Bom Arthur zagueiro, bom zagueiro também. é um ótimo zagueiro. Há um tempo atrás teve uma bom. seleção, né? Teve vários times que queriam ele, né? Ele que fez uma dupla muito boa com o Fabrício Bruno no ano de 2021. Uma dupla muito boa no Red Bull Bragantino. O Fabrício Bruno, que já saiu de lá, né? Hoje joga pelo Flamengo. Fizeram uma dupla que ajudou o Bragantino a chegar, se eu não me engano. Foi eles que. Não Na foi final eles. da Sul-Americana, Não, no retrasado, foi realmente. ano passado. Eles fizeram o Red Bull Bragantino chegar na final do Sul-Americana, cara. Assim, que foi uma coisa muito grande para eles.
mas infelizmente acabou perdendo, né? Perderam pro Atlético Paranaense. Perderam lá e não teve muito o que fazer. O trabalho do Barbieri também, talvez seria um motivo para ele ficar lá, mas agora que o Barbieri saiu, ele não fique mais lá, por isso que ele queira sair, né? Porque assim, o Barbieri vinha de 3 anos de trabalho no Red Bull Bragantino, conseguindo E muita tava fazendo um bom trabalho. Tava. Tava fazendo um bom trabalho, mas nesse último ano acho que ele diminuiu a. Ele tava muito embaixo na tabela, se eu não me engano. Eu não lembro se ele foi demitido ou pediu demissão. E hoje se encontra no Vasco, né? É. Não, Então, eu acho que ele merece um time melhor do que o Vasco, viu? Pra falar a verdade. cara, o Bragantino também, com essa troca de treinador, eu acho que vai demorar um pouquinho para se encaixar, né? Dá para ver a própria derrota contra o Água Santa na Vila Belmiro, que assim, o Bragantino, time de Série A, tem time para ganhar do Água Santa de 2-0. Eles têm time de elenco. Mas agora tem que saber como é que tá dentro do vestiário e tal, se o treinador é bom para o time. Assim, o título que eu já achava que seria do Palmeiras, mesmo se o Bragantino fosse na final, só vai ser mais fácil do Palmeiras ganhar com o Água Santa. É. Essa é a verdade. O Palmeiras vai ganhar. Pra falar a verdade, depois que saiu, tipo assim, os sorteios não os sorteios, o chaveamento do mata-mata do Paulistão, eu acreditava no Bragantino. Eu tinha apostado no Bragantino pra ser campeão. Cara, assim, antes, assim, os únicos clubes assim que poderiam desbancar o Palmeiras numa final seriam os três grandes, não, vamos falar a verdade. Eu não acho que Só nem os três. Palmeiras, São Paulo e Corinthians pra ganhar do Palmeiras. Os Corinthians, porque o Santos ultimamente, mesmo sendo grande, não tem time para ganhar do Palmeiras. Lógico que E o não. São Bernardo, que veio muito bem, teve aquele jogo lá deles que foi muito cedo até, foi na quarta de final, teve aquela polêmica da mão do Marcos Rocha, né? Que assim, não foi pênalti por causa na regra, mas assim, para mim a regra tinha que ser revisada. Porque assim, é um lance que, mesmo estando na regra, você vê que é um lance que interfere muito, entende? Eu sinceramente achei que foi pênalti. Se fosse assim, eu sei que na regra diz o contrário, mas eu acho que tem que revisar essa regra, porque E não qual? tem Do motivo. que foi pênalti? A regra de que se você tá. Por exemplo, o lance foi assim: foi lançado uma bola na área, o Marcos Rocha foi chutar Ah, ela e sim, eu acabou vi. batendo no braço dele. Foi Ele pênalti pra mim também. primeiro bateu no corpo e depois no braço. Só que na regra, se bate no corpo e É, depois no braço, não é essa pênalti. regra aí não devia existir, não. Há casos e casos, gente. Se uma pessoa tá com o braço Nem, perto, ele nem o abate lance do Léo Pereira na Arena Corinthians do ano passado. do Léo Pereira. É, O do Léo Pereira foi assim também. Foi Pereira, muito. eu achei pênalti do mesmo jeito também. eu também. Teve o do Fábio Santos no Campeonato Paulista, não foi pênalti. Também é uma regra que Essa, aí essa regra é muito sabe? inconstante. Tem hora que é pênalti, tem hora que não é. O problema não é em si a regra, o problema são os árbitros brasileiros que não sabem como usá-la. Não usá-la, a regra. É que o problema dos árbitros brasileiros, às vezes você vai pegar o Klaus apitando. Um jogo do Klaus hoje e um jogo do Klaus daqui a 2 meses. Pode ser o mesmo lance e é interpretativo. A interpretação dele muda em 2 meses. É verdade. Num jogo ele vai dar pênalti, no outro ele não vai dar pênalti, num ele vai dar cartão amarelo, no outro ele não vai dar cartão, no outro ele vai dar cartão vermelho. Os árbitros brasileiros não têm critério. Eles vão mudando toda hora. O interpretativo deles A arbitragem do Brasil não é boa, não. não é, cara. Assim, É eu uma, é acho uma arbitragem muito inconstante. muito. Eu acho que o melhor árbitro brasileiro atualmente é o Wilton Pereira Sampaio. Que até antes do jogo da Inglaterra e da França, ele tava fazendo uma Copa do Mundo perfeita praticamente. Tava muito bem. E Cara, eu assim, gosto, eu gosto muito do Daronco. cara, não, o Daronco, assim, ele erra. Assim, o Daronco, eu nunca tive nada contra ele, mas depois daquelas falas que ele ameaçava os jogadores de clubes menores,
que saiu uma coisa É que sério? acho que ele tava ameaçando, falava umas coisas pros outros jogadores de clubes menores, falou coisas pro Hulk, que o Hulk também não gostou, umas coisas assim. Eu acho que assim, um árbitro, mesmo por ele ser um árbitro famoso, ele não tem direito nenhum de desmerecer o jogador que tá lá jogando em campo. Lógico que não. Nem se Claro. Então, for, sei lá, o árbitro da Premier League. é, nem se for aquele árbitro lá italiano, que é Nenhum, nenhum. considerado o melhor árbitro de todos os tempos. Verdade. Então, assim, a arbitragem, eu acho que o Wilton Pereira Sampaio melhor, que a Copa dele é muito boa, até o jogo da Inglaterra e França, que teve algumas polêmicas, mas continuou sendo uma boa Copa. No Brasil, atualmente, ele é o que mais tem consistência no que ele faz. Apesar apesar de que às vezes ele erra, como todo mundo erra na arbitragem, eu acho que ele é o que menos erra. Dá pra perceber. E ele sabe como controlar o jogo a maioria das vezes, sabe? Não é que nem aquele árbitro que não sabe como controlar o jogo e acaba perdendo o jogo com 15 minutos, entende? É. Tipo a Edna. Nossa, Nossa, a Edna não nem, me nem fala da fala. Edna. Nem A fala. Edna é triste apitando, assim. Nossa, contra o Santos, É meu assim, Deus do céu. cara, a Edna apitando é triste. Ela erra muito, cara. É horrível. É assim, Eu acho que ela se perde muito, ela quer botar ordem, mas aí, Ela não sei lá, consegue. ela Ela não perde consegue. no meio do jogo. Não consegue botar cara, ordem. a Edna não é uma Não árbitra boa, não. funciona. Cara, as piores coisas é quando você tá acostumado a ver Brasileirão, Copa do Brasil, chega o campeonato estadual e você tem que ver um jogo de um árbitro que não é FIFA, louco. Ah, tem que estar acostumado com tudo. É, Então, mas quando você vê um jogo de árbitro FIFA, já é meio ruim. Quando o cara não é FIFA, ele consegue fazer pior, cara. Quando é árbitro só da CBF, aí você vê a FPF, Federação Paulista, é da FERJ, não é árbitro FIFA. Quando o árbitro é FIFA, ele pode fazer merda, mas ele tem um repertório por trás que o justifica ele tá ali. Agora, árbitro assim de federação, os caras estão apitando uma série D, no outro dia estão apitando uma série A. Tem que saber diferenciar, entende? sim. Sim, 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 É, claro. não perdendo o rumo que a gente estava levando, é Campeonato Carioca, que a final vai ser Flamengo e Fluminense, É, né? jogo Aí, equilibrado, tá? aí os dois É, jogos jogo no difícil. Maracanã, Jogo os dois jogos equilibrado. no Maracanã, vai ser um jogo pegado, porque o Flamengo, vindo de uma fase não muito boa, com o treinador do Vitor Pereira, conseguiu recuperar um pouquinho da confiança, ganhando do Vasco na volta, na ida e na volta ganhou, né? O Flamengo que não vai ter a Arrascaeta no primeiro jogo, não sei se vai voltar No no segundo segundo. também não. Então vai sem a Arrascaeta, que tá com problema. O Arrascaeta é um ótimo jogador, mas ele tá lesionando, ele lesiona bastante. Às vezes ele tem que jogar com lesão. Cara, eu acho que essa lesão dele é Vai ter por conta. degenerativa. Então, é por conta que ano passado ele ficou com uma lesão e ficou 3 meses com essa lesão jogando para poder atuar pela Copa e atuar pelo Flamengo nos jogos importantes. E assim, é um ótimo jogador, mas uma hora a lesão que não foi bem tratada, então não tinha o que fazer, né, cara? Ele tava com pubalgia ano passado e a lesão dele é perto dali mesmo, da virilha, do pubis, é nessa área, então vai ficar fora Cara, do jogo. eu acho que se o Arrascaeta, o Flamengo vai perder pro Fluminense do Diniz. Eu acho que pode perder também. Cara, O mano, último confronto. nesse jogo pode acontecer de qualquer coisa, porque assim, o Vitor Pereira tá tentando se recuperar, mas assim, ele tirou o Everton Ribeiro, usou o Everton Ribeiro no banco. Com a saída do Arrascaeta, provavelmente o Everton Ribeiro volta para titularidade. Se voltar, já é um avanço, porque assim, se você tem Everton Ribeiro na equipe, não tem como você colocar ele no banco, irmão. Se tem um cara como Everton Ribeiro, você quer colocar ele no banco, É maluco. não tem como, é maluquice, entende? É um cara que pode resolver um jogo em 5 minutos. Então não faz sentido ele estar no banco. Fluminense, que vem muito bem, campeão da Taça Guanabara, campeão da Carioca ano passado. Sempre que tá enfrentando o Flamengo, tá ganhando. Faz tempo que não perde. Tá com medo, Cão? É, cara, não tô com medo, mas eu tô com receio do que pode acontecer nesses jogos. Que é assim, Cara, mas é que o Flamengo tá com um cheiro difícil nos últimos tempos.
É O, verdade. Gabi, o Gabriel tá. O Gabigol, no Jogando caso, mal. né? O Gabigol tá numa. Tá 6 ou 7 jogos sem fazer gol. O É o Pedro tá maior, bem. maior jejum dele. E a O Pedro especulação tá. dele com o Sevilha, Cauã? O que tu acha disso? Pô, cara, essa especulação Sevilha, eu nem olhei muito porque, se eu não me engano, a informação era do Nicola, e o Nicola não apresenta coisas muito verdadeiras. E outra, sobre o Sevilha, times como Sevilha, West Ham, Newcastle, sempre ficam de olho no Gabigol, Vila Real, esse time assim. Todo ano aparece notícia que esses times estão de olho Acho nele que e acaba pedindo. estavam falando que era 124 milhões de reais, né? E Nossa, nunca se absurdo. concretiza assim, porque o Gabriel mesmo sabe que ele na Europa não é a mesma coisa que ele no Brasil. É, ele na Se ele Europa da for última ele, vez. ele- aqui no Brasil, ele é amado. Ele é amado, vangloriado por uma torcida gigante. Ele consegue jogar o futebol dele, é campeão direto. Às vezes vai pra seleção. Cara, ele é feliz aqui, entende? Ele é feliz no Flamengo, entende? Acho Sim. difícil ele ir para um Sevilha, arriscar para tentar tudo de novo, sendo que ele já se encontrou aqui no Brasil. E se ele ficar no Brasil, pô, ele tem 26 anos e é um dos maiores artilheiros da história do Flamengo. Se ele fica até os 34 fazendo gol, pode até diminuir a quantidade, mas continuando fazendo gol, ele pode se tornar o segundo maior artilheiro ou o maior artilheiro da história do Flamengo. Pode virar um. Cara, acho difícil ele passar o Zico. Passar o Zico ele não passa, Não mas passa ele já é mesmo. o. Nunca passa. Ele pode ganhar 10 Libertadores que ele não vai passar o Pô, Zico. quantos gols ele tem, o Zico? O Zico tem 366, mas eu não lembro se 366 no Maracanã ou 300. Acho que é 333 no Maracanã. Pelo Flamengo eu tenho que olhar, cara. Deixa eu, deixa eu Cara, checar aqui eu rapidinho. acho que ele faz assim, o Gabigol faz assim o Zico, eu acho. Eu não acho. Em quantidade de gol, eu tô falando. Não, o Zico tem 264 gols, na real. Confundi. Ah, então o Gabigol passa fácil. Mais um, 2 anos ele passa bem. Será? 2, 3 anos, acho que ele passa assim. Aí, o que que vocês acham do Grêmio e Caxias do Mas, Sul? peraí que eu acho que essa conta tá errada. Na real, eu acho que o Zico não tem 264 gols porque ele tem 333 no Maracanã. Então não tem como ele ter 264 pelo Flamengo. É. Calma, e o jogo do Grêmio e do Caxias? Quem que você acha que Cara, eu acho, passa? eu Eu acho, acho que o Grêmio passa Cara, fácil. eu acho que eu o acho Grêmio ganha, mas não duvido do Caxias acabar o Grêmio, ganhando nos pênaltis. sofreu foi ganhar do Ipiranga também. O Grêmio é o melhor, na minha opinião, o melhor time do Brasil atualmente. Ah, cara, é complicado você falar isso de Qual um time time que você acha que é acabou de. melhor que o Grêmio? É que assim, tá vindo Palmeiras. de. Tá jogando um bom futebol. Exatamente, primeiro. Se o Sim. Palmeiras ficar 3 anos muito bem, deixa eu sempre manter na média. É que o Palmeiras não tem como ele levar. Se ele levar, ele vira o melhor. Ou ele ganha tudo, entendeu? É, você tem o Palmeiras que vem 3 anos bem, vem o Fluminense que tem 2 anos que tá vindo bem com o Diniz. O Grêmio acabou de subir da Série B. É normal que um time que acabou de subir da Série B e contratou um cara muito bom como o Soares vai destruir, jogar muito bem. E fez contratações pontuais ótimas, como a vinda do PP pro meio. É. Que assim, o PP é ótimo jogador. Jogou pelo Flamengo, mas teve pouca oportunidade. Foi pro Cuiabá, jogou muito bem no Cuiabá. Do Cuiabá agora pro Grêmio, onde no jogo contra o Ipiranga mesmo, que teve o gol do Soares, quem deu o passe, se eu não me engano, foi o PP. Achou um passe lindo pro Soares bater. Cara, com um espaço muito bom. A contratação dele acho que vai ajudar muito o Grêmio esse ano a tentar voltar para uma Sul-Americana, buscar um G8 para tentar uma pré-Libertadores. Porque eles estão voltando agora, mesmo sendo o Grêmio e tal, o Imortal, 5 Copas do Brasil, 3 Libertadores, continua sendo um time que acabou de voltar da Série B e é complicado É. esse momento para eles, entende? O Grêmio é um dos melhores times do Brasil. E assim, eu acho que o Grêmio ganha do Caxias, mas como apresentou uma dificuldade, assim, com o Ipiranga, talvez não seja um jogo tão fácil, mas eu acho que passa principalmente, quer dizer, passa não é, ganha o torneio, porque o Caxias, ele tá com expulso pro primeiro jogo, por causa da Quem é? confusão contra o Inter. Se eu não me engano, teve 2 ou 3 expulsos,
Fora o cara que quebrou o nariz. Mas aí eu acho que dá pra jogar com a máscara. Mas sabe que não é a mesma coisa jogar com um osso fraturado. E Mas tudo eu acho que o Luizito Soares vai decidir o jogo aí, porque o cara é muito bom jogador. assim, um cara como o Soares não tem o que falar, Lucas. Se você tem um cara como o Soares, não tem o que reclamar. Você tem um atacante de primeira, que já foi de primeira elite de escalão mundial, entende? Ele é sensacional. Sim, foi pro Nacional, que é o time que revelou ele, ganhou título por lá de volta. E assim, ganhou um título pelo Grêmio, mas foi que a super taça do Rio Grande do Sul, entende? Ganhar esse gaúcho vai ser legal, mas o Soares acho que ele vai buscar. Nossa, o Soares ele vai buscar um título forte com o Grêmio, uma Copa do Brasil. Um Brasileirão acho difícil, mas eu acho que talvez uma Sul-Americana ano que vem dá pro Soares ganhar pro Grêmio e com sendo capitão e ia ser muito muito da hora, cara, ver isso acontecer. Ele não decide se aposentar ou qualquer coisa, né? É, porque ele já tem 36 anos, se não me engano, é um cara, ele é velho, mas joga muito, né? Mesmo velho, ele joga demais. Então, cara, não devo falar. Soares é muito bom, louco. E o clássico? Cara, Clássico é mineiro. top 5 atacante do Brasil, Soares. Ah, no Mineiro, assim, no Mineiro só tem uma coisa a dizer. O Atlético Mineiro que nem merecia estar aí, porque passou por, de novo, ano passado, se eu não me engano, foi campeão por causa do regulamento, sendo que não ganhou partida, empatou. E esse ano se classificou para a final com o agregado empatado, novamente. Atlético Mineiro está. O regulamento do Mineiro é uma vergonha. Porque o regulamento simplesmente foi 1-0 pro Atlético na casa do Atlético e 1-0 pro Galo no Mineirão. O Galo simplesmente passou pra final porque teve uma campanha na fase de grupos melhor. É, É Se horrível for o regulamento. assim, é um regulamento fraquíssimo. Porque fase de grupos, a única coisa que pra mim a melhor quando joga melhor na fase de grupos devia decidir no mata-mata é quem joga primeiro quem joga por último em casa, no caso. Quem Porque decide em casa. isso, quem decide em casa. é. Aí é justo. Agora, você querer classificar alguém por causa que ele fez o fase de grupos melhor, então o Galo sempre pode fazer isso e entrar pelo empate em campo, nunca pela vitória. Sim. Então, assim, é meio complicado. Eu vou torcer pro América ganhar, mas eu acho que vai dar Galo. Cara, Paulinho jogando bem. eu acho que, O, sinceramente, eu acho que o Atlético vai dificultar o jogo pro Atlético. O América. Eu acho que o América ganha esse jogo aí. não tá ganho, mas eu acho que dá Galo, porque tá com o Paulinho jogando bem. Tem o Hulk. O Hulk Paulinho, que é o jogando. artilheiro da Libertadores, né? Por causa da pré-Libertadores. Tá com o Hulk, contra-ataque com o Pedrinho, tem bons nomes, mas se eu não me engano o Pedrinho tá lesionado. Fora o baita elenco com o Eduardo Cudê, que tem tudo pra voltar a brigar por título. Sim. E Além de tudo, que o Atlético América, quer dizer, América Mineiro tem o craque de bola, Aloysio Boi Bandido. a Luiz Boi Bandido, gênio do futebol. Um cara incrível, assim, já jogou muito. Fez gol contra o Cruzeiro esses dias de falta, não fez? Na semifinal? Não Fez, foi ele? depois saiu que nem um doido pra bater nos caras lá no banco de reserva, não foi? Sim. Ele fez o gol. É, então. E o Campeonato Baiano? É, Bahia e Jacuipense, né? Nossa. Não, já é pouco tempo, calma. É. Mas, ó, nada não, hein? O Bahia não vem bem. O Bahia já perdeu, acho que o ano passado pro Bahia de Feira. Se eu não me engano, nem na final tava. Foi Bahia de Feira contra Flu de Feira. Bahia vindo mal. A Jacuipense tem tudo pra ganhar essa final. Anotem o que eu tô falando. Mas Alô? eu acho Tu que o acha? Bahia ganha do jeito do Bahia do Ricardo Goulart. Eu acho que da Jacuipense. Nossa. Depois, quando a gente for fazer as apostas de quem vai ganhar e tal, os jogos, a gente fala sobre isso. E agora vamos falar de um assunto. Vamos sair de final estadual? Vamos falar de Vamos algo mais. Da Copa Falar do de algo mais. Brasil?
Sorteio da Copa do Brasil aconteceu, né, nessa quarta-feira, 2 horas da tarde. E já temos belos confrontos até. Assim, são confrontos fracos, principalmente porque de forte, assim, no pote 2 só time Eu acho forte. que um bom jogo aí é o Curitiba e Sport. Exatamente. Sport e Curitiba vai ser o jogo mais pegado pra mim. Mas vamos falar de confronto por confronto. Maringá e Flamengo. Assim, Flamengo atropela o Maringá. não vou nem perder meu tempo, porque assim, vai dar muito Flamengo. Vai dar Agora, muito. São Paulo e Ituano vai ser um bom Cara, jogo. jogo difícil pro São Paulo também. É verdade. Difícil. São Paulo tá cheio de lesão. Ituano que eliminou, tecnicamente, o Santos no Paulista, eliminou o Corinthians no Paulista. Cara, só não perdeu pro Palmeiras, né? Porque o Palmeiras. Mas assim, pro São Paulo vai ser bem difícil esse jogo. Principalmente São Paulo, que não tem tradição nenhuma em Copa do Brasil. Cara, mas eu acho que o São Paulo cresce em jogo grande. Eu acho que o São Paulo passa. Assim, o São Paulo, para mim, acho que até pode passar. Mas o Ituano pode vir acabar derrotando ele. O Ituano tá bem até. Tá bem. O Ituano que quase subiu de divisão para a Série A ano passado, né? Vasco, Perdeu pro Vasco no último jogo. deu pro Vasco no último Nossa. jogo por um azar de que teve um pênalti com 5 minutos e o cara foi expulso. Aí não tinha o que fazer. E agora quase É, caiu no Paulista e conseguiu classificar, né? Então, eu acho que dá Ituano, mas pode dar São Paulo também. Fluminense e Paysandu, essa aí. Eu acho que dá Fluminense, o Paysandu pode até tentar dificultar o jogo. Se for jogo, é jogo, como é que é fala? jogo único, eu acho. É ida e volta, então. Eu acho que é de volta, aí de volta. Então, como é ida e volta, eu acho que Flamengo e Maringá vai ser Flamengo ganhando as duas. São Paulo e Ituano, empate no Morumbi. Não sei o que acontecerá no estádio do Ituano. Fluminense e Paysandu. Provavelmente o Fluminense vai ganhar tipo de 1-0, 2-1 no estádio do Paysandu. E no estádio do Fluminense vai ser 3-0, né? No Maracanã, no caso, não no estádio do Fluminense. Remy e Corinthians. Eu acho que dá Corinthians, mas Corinthians vai fácil. ser 1-0 um jogo, 1-0 outro Mas também. eu não Vai acho que ser. vai ser jogo fácil assim. Então, eu também acho que o Corinthians passa, mas não vai ser fácil. Internacional e CSA. Internacional, que acabou de ser eliminado no, É. no, no CSA campeonato. depois de 2019 ela sumiu também do futebol. É que o CSA apareceu em 2019, né? Vamos falar a verdade. O CSA não o CSA e o CRB sempre foram rivais desconhecidos. Só que o CSA tem uma moralzinha porque o Apodi foi pra lá em 2019 e ele ele ficou relevante no futebol mundial. Só que logo voltou pra Série B e ficou irrelevante novamente. CSA tá na Série B ou na Série C? Então, nem sei, pode até estar na Série C, eu não sei, cara. Fortaleza e Águia de Marabá. Fortaleza, né? Ah, Fortaleza, né? Fortaleza, com toda certeza. E, CRB e cara, Atlético. eu acho, sinceramente, que é o jogo mais fácil da Copa do Brasil esse É, daí do então. Fortaleza. Não, eu Deixa eu acho que ver. vai ser o do Palmeiras e Tombense. Não, mano. Se talvez, né? O nome do time é Águias de Marabá. É um time fraco. É, então. Tipo, sei lá, um jogador do Fortaleza paga a folha do time inteiro. Deve ser. Não, Depende. só de passar, O Galhardo paga. só de O passar pra Galhardo, terceira fase, eles já ganharam o dinheiro da folha salarial, certeza. Thiago Galhardo paga a folha salarial inteira do Águia de Marabá. Aí tem o CRB e Atlético Paranaense Eu acho que do Atlético Paranaense, sem também, né? dúvida. Tem muito time Atlético Assim, Paranaense. talvez pode acontecer de um 1-0 na casa do CRB e um 2-0 na do Paranaense. Virada. É, Não, mas eu acho que o Atlético ganha os dois jogos. Eu também acho. Palmeiras e Tombense. Palmeiras Palmeiras também. Palmeiras, com também. certeza. Né? Botafogo de São Paulo e Santos. E aí? Cara, jogo dificílimo, Um portanto. ponto difícil Impossível. pela fase do Santos. Botafogo que da última vez ganhou do Santos de 1-0. É. Tá assim, é um Jogo jogo de Santos complicado vai pro decidir, Santos. Santos vai decidir em casa. Eu confio na torcida do tem Santos. torcida, não tem torcida pro Santos. Não tem torcida, tá punido do ano passado É contra o verdade. Corinthians, lembra?
Ah, então eu não confio no Santos, não, Não velho. tem torcida por causa da punição do que deu a voadora no Cássio. Torcida. Lamento lhe informar, mas vai dar Botafogo. Cara, eu acho que o Santos passa, mas vai ser jogo difícil. Eu acho que passa o Cara, o Santos. que motiva o Santos nesse momento é a torcida. Tem, Se não tem tem a torcida, prorrogação ou é direto o pênalti? Acho que ele vai cara, pro pênalti. acho que é direto pênalti, mano. Então o Santos É, passa no pênalti. eu acho que o Santos empata o primeiro jogo e ganha o segundo por 2-1 na Vila. É, vai É. jogar pra isso, né? Pra empatar o primeiro. Agora o jogo mais difícil dessa terceira fase, Coritiba e Sport. Esporte. Esporte. Cara, acho que da Sport também vai ser dois jogaços, né? O nível dos times, né? Vai ser dois jogos bem pegados, eu acho. Que assim, no Couto Pereira, eu acho que pode ser que dê pro Curitiba, mas quando for pra Ilha do Retiro, não tem o que fazer. É, Wagner Love vai destruir. Náutico e Cruzeiro, confronto Cruzeiro. que me deu pra Série B. Cruzeiro. Cara, os torcedores do Náutico estão confiantes, sabia? Eu tava vendo um cara aqui E no assim, TikTok, eu não e lembro o eu, nome dele, mas ele tava confiante. O e eu torcedor. não julgo, porque o Cruzeiro acabou de demitir o Pesolano, entrou o Pepa, tá numa fase não foi tá numa fase boa, não tá na fase boa do ano passado da Série B, mas também não tá ruim, tá tipo tá mediano. Então assim, eu não duvido do Náutico ganhar, mas eu acho que tá Cruzeiro. Cara, eu acho que essa vai ser a zebra da Copa do Brasil, eu acho que o Náutico vai passar. Assim, eu imagino que seja um jogo difícil os dois lados, mas eu imagino que dê Cruzeiro no final. É, pode ser. Tem Galo e Brasil. Não conheço esse. Brasil de Azul Pelotas. de Pelota. Brasil. Cara, vai dar Atlético Mineiro porque o Brasil de Pelotas, se eu não me engano, tá na Série C, foi rebaixado da Série B do ano passado. É, aí Ixi, é. então é Atlético. Tá na Série C, não joga bem há muito tempo. E quando tava na Série B, ganhou acho que 5 jogos de 38. Esse não tem nem o que falar, é Atlético. Atlético Mineiro com gosto. É, Volta Redonda e Bahia. Cara, Difícil pro Bahia também. É verdade. é um jogo bom, tá? Porque o Bahia não tá vindo tão bem. Volta Redonda é um time que, assim, dá uma dificuldadezinha para o menor time do Rio, dos grandes, que é o Botafogo. E o Bahia é mais ou menos um Botafoguinho. Eu, dito aí que esse galera que o Bota Redonda passa. Também acho, cara. Eu acho que volta Redonda. Ipiranga e Botafogo. Pô, Ipiranga. E Ipiranga. eu também gosto de Ipiranga, cara. Porque o sofreu pra Botafogo passar na primeira fase ali. A pressão tá no Botafogo. toda. Pressão do Botafogo. Qualquer outro time lá que o Botafogo quase perdeu, que foi o gol no último lance. Ah, que eles roubaram o É time, né? isso. Qual foi o nome do time? Cara, Era Juazeirense? não lembro o nome do time, mas eu lembro a história lá que. Caralho, eu esqueci o nome do time. Não vou conseguir lembrar agora, cara. Eu sei que depois passou, dessa rodada, né, que eles roubaram, teve o 7-1 na Brasiliense. É isso. Aí foi zaralho. Mas eu acho que o Ipiranga já dificultou o jogo no Grêmio, que é um time melhor. E eu acho que vai ficar ruim pro Botafogo. O Botafogo vai decidir em O- casa, mas vai ser difícil. eu acho que o Ipiranga passa. Também Tipo, acho. ganha de 2-0, 2-1 e vai ficar retrancando o jogo no Engenhão. Falando em Grêmio, ABC e Grêmio, o último confronto dessa Copa do Brasil. Ah, eu acho que Grêmio passa O fácil. Grêmio passa Eu acho que o tranquilo. ABC, quer dizer, não, do ABC nada, acho que da Grêmio, porque o ABC só passou do Vasco, porque o Vasco é o Vasco, né? Tem o que fazer. Porque o Pedro Raul pipocou. Pedro Raul. Cara, o Vasco não é um time que é bom O atualmente, é um time que Vasco dá muito azar também, né? subiu da Série B mais na raça do que no talento. Verdade. É verdade. Porque assim, eu acho que vai dar Grêmio, o ABC Mas pode às até. vezes, mas às vezes, né, a raça é melhor do que o talento. Em Natal pode até que ceder 1-1, um negócio assim, mas agora no Sul não tem o que Não, fazer.
Acho que é difícil pro ABC aí. É. É Então, difícil. assim, agora falamos da Copa do Brasil, né? Vamos para algo mais. Internacional. Nosso continente inteiro. Sul-Americana. Saíram os grupos da É o Sul-Americana e da peixe. Libertadores. É o peixe. Vai ser campeão. Saiu o grupo da Libertadores e da Sul-Americana. Vamos começar pela Sul-Americana. Grupo A. Liga de Quito, a famosa LDU. Acho que já foi campeão da Sul-Americana. Botafogo, nunca campeão. Ano passado, né, Cauã? Foi? Campeão ano passado. A LDU Não, ano passado foi o Del Valle. Ah, foi foi o o Del Del Valle. Valle. Em cima do São Paulo. Uni- Universidade César Valerro, que é o time do Louco Abreu, o time peruano. E E o Magalhães. Magalhães, time Só, chileno. só o primeiro passa? Cara, pra mim, só O o primeiro. primeiro passo. Ah, Só o então primeiro passa passo. o LDU, acho. Eu acho que pode dar LDU, mas o Botafogo pode surpreender. Mas pra mim, eu acho que vai ser LDU, Botafogo, César Valerro e Magalhães. Então, Nessa hora. sinceramente, eu acho que o Botafogo vai focar mais na Copa do Brasil do que na Sul-Americana. Eu acho mais difícil ele ganhar a Copa do Brasil. Eu acho que o Botafogo não vai ganhar nada aí, porque é um É, não time vai que ganhar não nada, eu acho também. tem nada. Eu acho que eles deveriam focar na Sul-Americana, mais Eu do que na também Copa do acho. Brasil, porque, querendo Também ou não, acho. na Copa do Brasil é um confronto mais, teoricamente, é mais fácil, que é um time que é menos expressão. Agora, na Sul-Americana é uma LDU, é um time forte, tem altitude, tem a torcida, é um time muito bom. E outra, O Botafogo tem de olho. dependendo da sorte do time, o Botafogo pode me chegar numa final de Sul-Americana pegando só times fracos. Agora na Copa do Brasil não tem como chegar numa final de Copa do Brasil pegando só time fraco. É verdade. Exato. E quem fica. Qual vai ser, como é que eu posso falar? É primeiro, segundo, terceiro e quarto. Qual que vocês A acham? ordem. Pode. É a ordem. Eu acho que vai ser LDU primeiro, Botafogo segundo, César Valerro terceiro e Magalhães quarto. Também acho. Mesma coisa. Eu acho que. Concordo contigo, Cauã. Grupo Grupo B. B. Grupo Emelec. B, Emelec, Guarani, Emelec da Colômbia, Danúbio, quer dizer, Guarani do Paraguai, Danúbio do Uruguai, Huracan do Peru. Bom grupo, hein? É É. um bom, é um grupo que vai dar Esse daí uma, eu não sei que pode dar, não. vai ficar entre Emelec e Guarani, né? Todo mundo Eu acho sabe. que passa. Acho que Vai passa ficar agora. entre Emelec e Guarani do Paraguai, Huracan, tipo, o Danúbio e o Huracan vão dar uma disputada pro Emelec e pro Guarani. Mas eu imagino que passe o Emelec em primeiro, Guarani em segundo, Huracan terceiro e Danúbio quarto. Eu acho que passa o Guarani, Emelec em segundo, Danúbio em terceiro e o outro time que eu esqueci o nome em quarto. Huracan. E É, você, cara? não, Huracan, caraca, o Huracan, peraí então. Então, Huracan em terceiro, caraca, grupo difícil, hein? Huracan em terceiro É. e o outro grupo aí, o outro time que eu falei em terceiro, em quarto. Danúbio. Danúbio, é. O Danúbio é o mais fraco, mas caraca, o Huracan, campeão da Libertadores de 2009 em cima do Cruzeiro. É um time chato. Aí, viado, você tá errado. Acho que o Estudiantes ganhou em 2009. Pô, eu tô péssimo. Foi Estudiantes, né? Foi. É, o Verón. Eu acho que Verdade, passa o desculpa aí, Guarani. meu erro. Eu acho que passa o Fala, Guarani do Paraguai. Mais É o que provável. mais geralmente vai pra Libertadores. pode dar Guarani, pode dar Emelec, se bobear pode dar até Huracan, mas eu acho que vai dar Esse grupo aí tá bem equilibrado. bem É, equilibrado. Se bobear até o Danúbio pode passar. Eu acho acho que que o Danúbio a briga por último pontuação vai lugar ser ali. bem parecida. Sim. Grupo, vai ser aquele grupo que, tipo, na quarta rodada vai ter 6, 6, 6, 6. Cara, eu acho que, tipo, um de todos, tipo, os três, tipo, três com seis e um com três. Um bagulho assim. Ou 4, Tipo, 4, 4, 4, 4. Vai ser um bagulho assim. é, Falando o, em Estudiantes, olha eles aí. Grupo C. Estudiantes de La Plata,
Red Bull Bragantino, Oriente Petroleiro, que eu não me engano, acho que se eu não me engano, o Taquari é da Venezuela, o Oriente Petroleiro é da Bolívia. Aí Acho que é dá Bragantino. Cara, Difícil o Bragantino, eu, hein? eu fico na dúvida entre Red Bull Bragantino e Estudiantes. É, eu também. Cara, O eu Estudiantes vai acho, vir eu acho, forte. eu acho que no, sei lá, nos últimos jogos, assim, o Bragantino vai conseguir fazer uns bons resultados e vai conseguir passar da fase de grupos e chegar no mata-mata. Eu acho que dá Bragantino, assim, mas dificilmente. Mas o O Estudiantes vem Bragantino forte. Muito Vai ser forte. É, bem mas complicado. Mas o Bragantino não pode perder os dois primeiros jogos, não pode bobear, Então, porque senão é, aí eu acho que passa o Estudiantes. pra mim é Red Bull, Estudiantes, Oriente Petroleiro e Taquari, ou Juventus e Bragantino. Cara, a disputa desse grupo aí tá entre Bragantino e Estudiantes, né? Que os outros times são bem fracos. É fraco. Bom, eles são bem fracos. Grupo, né? É muito fraco. O Taquari, principalmente, acho que é. Se bobear o Taquari, é a primeira vez que se joga Ó, Sul-Americana. Se eu não gente, me engano. acabou de sair uma contratação aqui. Quem? Do Quem? Santos. Lucas Meu Blondel. Deus. Bom lateral. É. 7 milhões de Quem? reais. Quem? 7 Lucas, milhões não, só? 7 milhões não, é 1,4 milhões de dólares. Qual o Ah, nome bom. da Lucas peça? Lucas Blondel. Blondel. Lucas? Blondel. Não, Ele Ele é do jogava na Tigre. Argentina. Santos encaminhou a Bom, contratação. não bom conheço. jogador. Bom Santos, Não, jogador. Santos encaminhou e mandou a proposta que é o que eles queriam. Eles pediram 1,4, Santos aceitou. cara, eu vou Bom ficar jogador. Eu acho bom sobre jogador. esse, porque eu não conheço, assim, de nome. Pode ser que eu saiba se eu jogou. E o sonho da família desse menino é que ele jogava no Santos. Aí é um negócio legal, cara. Porque a É, família dele tem como ídolo o Pelé. entendi. Monstro. Voltando para a Sul-Americana, grupo D, o grupo do São Paulo. São Paulo, Tolima, Tigre e Academia Puerto Cabelo. Academia Puerto Cabelo, se eu não me engano, tem altitude, né? Que jogou Libertadores no passado e a altitude deles é bem alta. Esse grupo tá bem equilibrado também. Cara, porque tem, ó, São Tolima, Tigre Paulo, e São tem Paulo. O Porto São Cabelo vai ficar em Paulo, último. Tigre e o outro tem, como é que fala mesmo? Altitude. Altitude. Então, assim, pra mim vai dar São Paulo, seguido de Tolima, o Tigre, ou Tolima passa, de São Paulo em segundo. E eu acho que o São Paulo tá feliz em pegar o Tigre, porque pega maldição, O né? Tolima que já eliminou o Corinthians na Libertadores. Jogou muito bem o primeiro jogo do ano passado com o Flamengo, mas perdeu 7-1, 7-1, 7-1. É um grupo chato do São Paulo, pra falar a verdade. Mas eu acho que o São Paulo São passa. Paulo passa. Cara, é um grupo complicadinho. São Paulo É um passa. grupo chatinho do São Paulo, mas acho que o São São Paulo passa. Paulo. Grupo O E, do grupo do Peixe. Santos. Grupo do Peixão. Meu Deus. Santos, Meu New Old Deus. Boys, Blooming e Audax Italiano. Assim, É complicado, eu tá? achei, é que se pensando assim, eu achei um grupo com nomes de times fáceis, mas se você for considerar a situação do Santos, é complicado. Eu acho que o Santos passa. Eu acho que o Santos passa, Mas mas vai ser no que nem o ano sufoco. passado No também. sufoco. Eu acho que o Santos passa, mas assim, com dificuldade contra o New Old Boys, contra o Blooming. Vai acabar se complicando de besta, vai fazer um 1-1 na fila, a torcida vai ficar brava. Contra o Audax Italiano, vai ganhar os dois jogos. É um jogo difícil do Santos, mas Jogo muito são jogos difícil. difíceis. São jogos difíceis, principalmente o New Old Boys na Argentina. Acho que é o mais complicado. Vai ser complicado. E eu acho Eu, que assim, o que vai mais complicar o Santos é que o Santos vai estar num momento que eu imagino, ele vai ter perdido tipo um ou dois jogos no Brasileiro. Se bobear, pode até ter sido eliminado da Copa do Brasil por Não, causa do calma. O Botafogo. jogo da Sul-Americana é antes. É antes? É antes. é Cara, quando? É São terça quando os já. O jogos? do Santos já é terça agora. Já? É. Meu Deus. E eu acho que o Santos já tem a obrigação de ganhar essa primeira rodada, que é Não, contra o tem Blooming. obrigação Ganhar já. demais. É fora de casa. O Santos nunca estreia um campeonato em casa. É impressionante. Meu Deus. cara, De o casa Santos, aí é Santos difícil, tem hein? que dar. Os jogadores do Santos têm que dar 110% para ganhar o primeiro jogo. Porque se não Tem ganhar mesmo. o primeiro jogo do Blooming, acabou a paz. É, do Blooming. Quem é Blooming? Depois, e depois tem dois jogos do Brasileirão que, pelo amor de Deus, em Atlético E Mineiro Grêmio. em casa, não é a primeira rodada, e depois Ó,
A primeira rodada é Grêmio, Fora de casa aí e em a segunda é Porto Alegre, Atlético. e depois é o Atlético Mineiro em casa. Meu Deus do céu, é jogo difícil. Dois jogos Assim, difíceis do Santos. eu não sou santista, mas quando tiver Santos e Grêmio, eu Ah, irei na Vila. eu também. Eu não sou- Lógico que eu vou. Nossa, mas eu vou na visitante, eu vou no normal, vou em qualquer lugar para ver Luizito Soares em campo. É, lógico. Ah, E é, outra, né? mas calma, nos jogos internacionais assim, o Santos nunca vai bem. Impressionante. É. Contra o Banfield, ano passado. Teve dois E, expulsos do nossa, e Banfield. o contra o Deportivo Tátira? Ah, nem fala, não lembro não. Nossa, cara, eu lembro desse dia, porque eu moro perto da vila, e assim, muito barulho. É lógico. De bomba, briga. Eu tava na vila, pô. Nossa, Nossa, cara, horrível. os caras quebraram placa, tentaram entrar no Foi uma vestiário. vergonha aquele jogo. Aquele jogo foi uma vergonha. Nossa, cara. E o Goulart que entrou pra bater o pênalti errou. Nossa, meu Deus, o Goulart. E o cara do Deportivo Tátira mandando tchauzinho pra torcida depois do pênalti. É, Nossa Senhora. O vergonha. Santos, Vergonhoso. o Santos é um time grande demais pra fase atual dele, atual. É, é mesmo. Mas eu ainda acho que o Santos passa em Eu primeiro, acho também. Newell's em segundo, Audax Italiano em terceiro e Blumen em quarto. O Blooming é aquele time lá, o time do saco de pancada, né? Talvez ele empate com o Audax Italiano ou com o Santos, às vezes, se bobear. Então, É o time que todo mundo ganha, Blooming. cara, agora quem eu acho que se ferrou foi o América O Mineiro. América, nossa, o América pegou o pior grupo, O pegou o Sul da... América pegou um grupo com Penharol, Defensa e É, Justiça é o e grupo épico. Milionário. Cara, O eu América acho que o América não vai passar. Não tem não, como, não pô. passa, quem passa ou é o Penharol ou Defensa e Justiça, e é capaz do América ficar em quarto lugar porque ainda tem o Milionário. O América não passa, não. Eu não acho. Acho que foi o grupo da morte e o América tá nele. É. Quem passa, Eu, Penharol pode passar. Não sei mais. Acho que o Penharol passa. pra mim é Penharol ou Defensa e Justiça. É, Um dos dois. é, sim. Eu acho que passa o Penharol e Defesa e Justiça em segundo e talvez a América em terceiro. Cara, América eu eu acho acho que que vai em último. é que só passa um no caso, né? Se não passaria Penharol e Defensa. E o América poderia brigar pelo segundo lugar, mas aí não dá. Eu acho que o América passa em terceiro. Não passa em terceiro. Cara, agora grupo do Goiás. É um grupo que assim, Difícil. Grupo do Goiás. Grupo G. não é difícil, mas também não é fácil. É um grupo onde tem Santa Fé da Colômbia, Universidade do Peru e Ginásio Plata da Argentina. O E assim, universitário, Não é o fácil. universitário tem altitude, não é? Tem, eu acho. não, o estádio do Universitário é onde foi a final da Libertadores de 19. Ah, é? Uhum. Ah, então não foi, não. E do ano passado também, né? Foi Flamengo e Atlético também, não foi lá? Não, foi Não, no. o Atlético não foi Montevidéu, foi Equador. Foi Guayaquil. Foi no estádio do Barcelona, foi em Guayaquil. E em 2021 foi em Montevidéu. É. 2020 Maracanã e esse ano novamente Maracanã. Saudades de 2020. É, Saudade. saudade. Eu não tenho saudade, Saudade não. de 2 de Eu, eu, 2019. eu tenho saudade de Eu não 2020. tenho o Santos perdendo a Pelo, Libertadores na final, pelo calma. menos o Santos chegou na final. Pelo menos o Santos foi vice de campeão de alguma coisa relevante. É, né, velho? Pelo Mas menos. 2022 foi bom, muito bom, cara. 19 foi bom, mas 22 também foi muito bom. Pro Flamengo, você tá dizendo? Ah, Tem mais grupo na Sul-Americana ou vai até o do Goiás? Tem mais um, acabou. né? Acabou. Tem mais um Não, ali tem do um. Tem o do Goiás Fortaleza. é do Fortaleza. O do Goiás, para mim terminar meu raciocínio, eu acho que o Santa Fé é complicado, o Universitário não tanto e o Mar del Plata é fácil. Eu acho que o Goiás consegue passar. É o mesmo esquema do Santos. Vocês Então, acham que o é Fortaleza difícil, passa? mas dá pra passar o do Goiás. Não é que nem o do América. Mas é que o Goiás tá mal. O Goiás não tá bem, não, ô, calma. Esse é o problema, né? Cara, nossa, eu lembro que eu apostei no jogo do Goiás e eu fiquei bravo. Nosso Goiás acabou com a minha múltipla, cara. Você apostou em Era site? Goiás e quem?
Era Goiás e tinha um time muito pequeno, que não tinha nem foto no Google. Acho que era tipo Anápolis, um bagulho E assim. perdeu o Goiás? O Goiás, Ah, o Goiás então. eu coloquei que eles iam ganhar. Os caras conseguiram tomar o empate aos 80. O Goiás não passa. Cara, eu acho que é um jogo difícil, Eu mas acho que o são. Gimnasia passa. Não, eu acho que Não, da ginásio. Santa Não, não, Fé, não. se não der, se não der Santa Fé, vai dar Goiás. Uhum. É, tá. Agora o grupo H, grupo do Estudiantes Grupo Merida, que é equilibrado da também. Venezuela. O São Lourenço, que. O São Lourenço é do Uruguai? Ou é Não É da lembro. Argentina. argentino, não? É, É o Cerro Argentina, eu acho. Porteño, que é uruguaio. Cerro Porteño, uruguaio. E São Cerro Lourenço é Porteño do argentino. Paraguai. Cerro Porteño do Paraguai. É, então eu confundi. Mas São Lourenço é de algum lugar daí. E o Não, 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 Palestina. não, não. São Lourenço é da Argentina. Buenos Então, Aires. São Lourenço é o time do Papa. Palestina é do Chile. Grupo difícil também. Cara, eu acho que assim, o São Lourenço é o mais dificinho. Palestino e Estudiantes de Merida tem tudo pro Fortaleza empatar e ganhar. Eu acho que pode dar Fortaleza. E Fortaleza é o Vojvoda aí, né? Que treina o Fortaleza. É o Vojvoda, Thiago Galhardo, esses nomes. É, eu acho que o Fortaleza passa. É, É, eu acho que a Sul-Americana foi por aqui. É, agora a Copa Liberta. Libertadores. O Flamengo É um pegou um grupo difícil. É, Grupo grupo chato. A, grupo do Flamengo. Cara, que se não fosse o Flamengo aqui, fosse, por exemplo, um Corinthians, esse grupo aqui seria muito difícil. É que por ser o Flamengo, por exemplo, o Nublense salvou o grupo. É, o grupo é o time saco de pancada, né? Não, o Nublense vai perder pro Flamengo, vai perder pro Racing e acho que vai perder pro Alcas na altitude. nossa, o Alcas tem muita altitude. Então, esse é o problema. O Flamengo se ferrou porque o Racing era o melhor do pote 2. O Alcas tem altitude, só que o Nublense salvou. O Nublense também tem altitude, talvez, não tem não? Não, O não, não. Equador tem 6 quilômetros de altitude. Mano, o Alcas é muita altitude. É muita. Aí eu acho desumano botar os caras pra jogar na altitude. É 6.260 metros de altura. É isso, louco. É Eu muito. lembro que eu lembro que o Guerreiro foi jogar na altitude e teve um problema com o chá de coca. Aí, ó. Ele foi jogar na altitude, os caras lá do hotel falaram, os funcionários, toma esse chá, né? Porque você aí vai ficar melhor, que não tem problema de respirar. Ele tomou o chá, depois no doping deu cocaína. E era chá de coca. Ele se ferrou, quase perdeu a Copa de 18 por causa disso. Perdeu 6 meses da carreira. E nunca mais foi o mesmo. Cara, mas no grupo do Flamengo é um grupo chato, mas eu acho que o Flamengo consegue passar sim. É um grupo chatinho, mas se o Flamengo não. O maior problema do Flamengo nesse grupo é o próprio Flamengo. Cara, o maior problema do Flamengo é o Vitor Pereira, sinceramente. É, Cara, de verdade. Se o Vitor Pereira fizer o básico, ganhar do Nublense, ganhar do Alcas dentro de casa e tentar empatar com o Racing fora e com o Alcas fora e ganhar do Racing dentro, já tá Eu ótimo. acho que, eu acho que o problema é o Racing, não é o cilindro. Cara, é um grande problema. Eu quero que o Flamengo pelo menos empate lá, mas sempre buscando a vitória, claro. Difícil jogo pro Flamengo no El Cilindro, mas, cara, eu acho, Mesmo, eu acho, eu acho que o Flamengo perde por Racing no El Cilindro, mas ganha no Rio. cara, mesmo com toda a dificuldade, eu ainda acho que o Flamengo passa em o primeiro, Flamengo passa em primeiro. O seguido Flamengo do passa em primeiro. Racing. O Alcas vai para a Sul-Americana e o Nublense fica em quarto. Cara, e se esse Alcas daí for pra Sul-Americana, é o time que o Santos vai pegar. Vocês querem apostar se o Santos passar de fase? O Santos é muito azarado. Cara, eu não duvido. Também não. Grupo B, que eu acho que foi O Santos pega time com altitude. um grupo bem fácil, na real. Vamos falar a verdade. É, O, o grupo do Inter foi o grupo mais fácil possível. concordo. Nacional, que tá vindo mal no Campeonato Uruguaio. Perdeu o Nossa, não Suárez, vai do Liverpool. perdeu o Suárez, que era seu melhor jogador.
Mas assim, o Inter também não tá numa ótima fase. Metropolitanos, que tá mal na Venezuela, também, se eu não me engano. Mas tem altitude. É. E Deportivo, Independente Medellín, também é um time fraquíssimo. E É, assim, tem eu acho que tudo pro Inter passar, mas o Inter gosta de se complicar também. tem tudo pro Inter O Inter passar, perdeu mas pro Caxias. é a cara do Internacional passar em segundo pro Nacional. Cara, é a cara do Internacional e pra Sul-Americano esse grupo, sabia? Falando sério É agora. verdade. É assim, de verdade, eu, por ser o Inter, eu coloco ele em segundo, o Nacional em primeiro, e o DIM, né, o Deportivo Independente Medellín, em terceiro, e o Metropolitanos quarto. Mas não duvido do Inter ir pra Sula. Cara, esse Metropolitano não tava na Libertadores ano passado? Tava na pré, se eu não me engano. É um time chato esse Metropolitanos aí. Não é time bobo, não. Então, Acho que esse pode Metropolitanos, ser. acho que esse Metropolitanos passa, hein? Eu acho que passa Nacional, Metropolitanos, Inter em terceiro e o Independente Medellín em quarto. Não duvido de nada do Inter ir pra Sula, mas eu acredito que passe em segundo. É que o Inter tem bons jogadores, tipo o Pedro Henrique lá, o atacante. Tem o Tem o Alan Pedro, um Patrick, ótimo jogador. tem o Maurício, eu acho bom jogador, o Maurício. Se eu não me engano, o Maurício saiu ou vai sair. Não, ele renovou o contrato até 2026. Certeza? Certeza. Eu vi esses dias aí no site do Inter, no Quem vocês Instagram do acham que Inter. passa nesse grupo? Eu acho que Eu acho passa, eu acho que passa Nacional em primeiro, Metropolitanos e Inter em terceiro e Medellín em Inter vai segundo, pra em Sula, quarto. você acha? Eu Eu, acho que eu da acho, cara. Nacional, Porque o eu Inter acho que gosta de. eu acho que da Nacional em primeiro, Inter em segundo. Aí Metropolitanos e o Jim, né? Disputam pelo Eu terceiro. acho igual o Ávila. Que o Internacional vai pra Sula. Mas eu também não duvido do Inter pra Sula, já falei. E o grupo Grupo C, C? grupo do Palmeiras. Palmeiras primeiro, vamos falar a verdade, É, né? com certeza. Não pegou um grupo chato, tá? Também tem que ficar de olho, mas Pegou, Palmeiras é é que que nem. nem o Flamengo. Pegou um grupo difícil, mas por ser o Palmeiras, vai passar em primeiro. É que o Palmeiras nos últimos anos vem jogando bem até na altitude lá. É, Contra cara, qual foi aquele gol que o. Não sei se foi o Gabriel Menino ou o Veiga, que estou quase no meio de campo, fez um Foi o golaço. foi Veiga. o Você Veiga, sabe mas qual foi o assim, time? foi Sabe no qual foi o Allianz. time? Esse jogo foi Não, no não, Allianz. não, não foi no Allianz. Teve um que o Gabriel. Acho que foi o Gabriel Menino na altitude, que ele chutou quase no meio de campo, fez um golaço na Ah, gaveta. foi o Mike, foi o Mike. Você lembra qual foi o time? Cara, foi o Eu Mike, não foi lá lembro. na. O Júlio Mário Não também não. foi O o Oriente Bolívar. Petroleiro, Não foi o alguma coisa assim? Bolívar? Foi o próprio Bolívar, não me engano, se eu não me engano. Foi o Bolívar, foi o gol do Gabriel Menino. Ou o Tigre, que também. Foi Tigre, acho. Não, o Tigre é da Argentina. Tigre não tem altitude. Acho que foi o Bolívar, foi o Bolívar. Cara, o Palmeiras vai pegar o Bolívar que tem uma altitudezinha, Barcelona, que é um time forte, e o Cerro Porteño que vem, que é forte, e eliminou o do Fortaleza. Não, o grupo do Palmeiras tá mais complicado do que o do Flamengo. Tá Tá mesmo. mais complicado. Só Mas que o Palmeiras passa de boa. O O Palmeiras tá em Palmeiras vai melhor ganhar todas. Eu acho que o Palmeiras vai ganhar todas, fácil, pra falar a fácil mesmo. verdade. Talvez empate com o Barcelona O em Palmeiras vai fazer a Barcelona. melhor campanha. De novo. É. De novo, é. Cara, o Palmeiras, por incrível que pareça, tem tudo pra se tornar o maior campeão da Libertadores do Brasil. Infelizmente. E ele tinha tudo isso ano passado. Deu uma sorte que caiu pro Paranaense com um chute do. Com um chute do. Como é que é o nome? Esperança. Terans. Nossa, o Terans, aquele desvio naquele chute salvou a carreira dele. Que ele tava jogando muito, mas ele não, ele tava sendo banco do Paranaense. Aí, Eu não entendi que ele era banco. Eu acho ele muito bom jogador do passe banco do Atlético. e o é que ele é preguiçoso, de acordo com o Filipão. Eu aceitaria ele no Santos fácil. É, de preguiçoso já tinha o Luan Guilherme, que não fazia nada, pelo menos esse aí joga, pô. É. Aí, então grupo C pra mim é Palmeiras primeiro, Barcelona ou Cerro Porteño em segundo e Bolívar quarto. Pra mim é Palmeiras. Cara, o Barcelona vem fazendo boas campanhas da Libertadores nos últimos 5, 4 anos.
Nos últimos 6 até, desde 2017, quando pegou o Grêmio. Eliminou o Santos. É. Eu acho que passa Palmeiras em primeiro com 18 pontos e 89 de saldo de gol. Barcelona em segundo. Cerro Porteño indo para Sula e o Bolívar indo para quarto lugar e não ficando na competição. Isso. E você, Carvalho? Eu acho igual tu. Perfeito. Grupo D, River Plate, Fluminense, The Strongest e Sporting Cristal do Peru. Cara, Tem a altitude do time do Peru, do Sporting Cristal e do The Strongest, mas eu acho que dá Fluminense e River. River Também em acho. primeiro, ou Concordo. cara, eu acho que Fluminense em Fluminense primeiro, eu dá acho. primeiro. River e Fluminense, porque assim, já aconteceu do Fluminense no grupo do River, se eu não me engano, ano passado ou retrasado. Ano Sub- passado não, tava na Eu Libertadores. acho que dá Ah não, ano Fluminense em passado sim. primeiro. Acho que foi ano passado sim. Que o Não, Fluminense foi pra foi, Sul-Americana em não, não, terceiro. não. Foi um ano que eu lembro que os times brasileiros podiam fechar uma quarta de final só com o time brasileiro. Foi ano passado sim, Cauã. Que o Não, Fluminense não, foi ano retrasado, se não me engano, que é, podia fechar uma quarta de final só com o time brasileiro. E o acho que Fluminense foi ia pegar 2021. só que aí o Fluminense foi lá e perdeu não, acho que o Inter perdeu pro Olímpia e o Fluminense perdeu Não, pro o Inter Barcelona. ganhou do Olímpia. Não, o Inter ganhou do Olímpia e o Fluminense perdeu pro Barcelona, foi isso. Foi que o Barcelona. Foi 3-1 pro Barcelona, né? Isso, Em em Barcelona. 2021. E assim, o Fluminense tem tudo pra passar nesse grupo, jogando um bom futebol. Mas assim, nada mais do que passar do grupo. É, é, é Acho que leão, passa do é grupo. leão na fase de grupos e gatinho no mata-mata. Sim. Mas o Fluminense tá jogando bem, O Cauã. Fluminense tá jogando Fluminense, muito bem. Fluminense eu acho favorito. Um dos, né? Um dos. Sempre começa assim, há uns 2, 3 anos tá sempre assim. Fluminense jogando bem, o melhor futebol do Brasil, jogando bem. Aí chega lá, mata-mata, pipoca. Ano passado, sabe como eu sei que não foi ano passado? Porque ano passado eles estavam na Sul-Americana, Porque Fluminense. meteram 10-0 e não classificaram, né? Exatamente, veio com 10-1 e não classificaram. O Fluminense também é muito azarado. E eu acho que o Sporting Cristal passa pra Sul. Eu acho que é o The Strongest. Por quê? Porque eu não sei. Porque eu acho que sei lá, é o time mais aparece na Sul-Americana e na Libertadores. Concordo. Eu acho, Você, Carvalho? E acho é o que o time, Fluminense eu acho que é o passa em time que tem mais primeiro. altitude. Eu acho que o Fluminense e o River passam. Ok. Grupo E, Independente do Vale, Corinthians, Argentinos Júnior e Liverpool. Corinthians e Del Valle. Esse grupo, assim, Grupo eu do acho que Corinthians. O Del Valle passa na frente do Corinthians, mas o Também Corinthians acho. passa. Mas o Corinthians passa Difícil pro Corinthians. sofrido. Se perder, Argentino se Júnior, perder, se perder os jogos pro Argentino Júnior, os dois, eu acho que o Corinthians não passa. Eu acho que o Tipo, Corinthians passa sofrido. perde de não, 1 a mas o Corinthians, 0 na na Argentina e Neoquímica, empata. irmão, na Aí eu acho Neoquímica que o é Corinthians difícil. não perde. Na Neoquímica o Corinthians não perde pro Argentino Júnior. Eu não duvido de nada. Cara, o Corinthians perdeu muito ano esses dias aí. Pra perder para o Argentino Júnior é 2 palitos. Ah, cara, se eles perderem pro Argentino Júnior na Neoquímica, a torcida mata o jogador. É. Mata o Lázaro Ramos. Lázaro Ramos. Nossa, O Lázaro. Fernando Fernando Lázaro. Lázaro, Lázaro Ramos. Lázaro Ramos. Lázaro Ramos, coitado. Tá fazendo o trabalho dele lá de ator. Mas acho que Del Valle e Corinthians passam. Del Valle primeiro, por causa que é o melhor time Eu acho do que o grupo. Argentinos Júnior fica em terceiro. Também. Não, eu também acho. Eu acho que o Del Valle passa em primeiro por causa da altitude. E é um time muito forte, É, mesmo fora da altitude. E o Corinthians passa em segundo. E o Argentino Júnior em terceiro. concordo. Terceiro. Concordo. Grupo F, Boca Juniors. Não, para. Isso aqui tá mamata, por Boca e por Colo-Colo. É, então. Boca primeiro, Colo-Colo segundo, Monagas e Deportivo Pereira.
Esse aí poupa tempo, é bom Grupo que fácil. colocou. Cara, é bom que Colo-Colo e Monagas e Deportivo Pereira vai ser por quem tomou menos gol. E quem vai ficar em terceiro por causa de saldo de gol. E por causa do confronto deles, que vai ser empate, Lu. O 0x0, o jogo com 2 chutes no gol de cada time. Louco, acho que vai ser o pior jogo da Libertadores pra se assistir. Monagas e Deportivo Pereira. Não, só vai assistir quem é torcedor do time, do Monagas e do Deportivo Pereira. Eu tenho Então, dó do narrador local, Lu. Nossa, imagina se esse jogo for transmitido, tipo, em Fox Comebol TV. Sports, Não, mas ESPN. Comebol TV vai passar. Coitados no narrador brasileiro da Comebol TV, viu? a Sul-Americana não vai passar na Comebol TV. Os Jogos do Santos. Não? Vai passar onde? Vai passar na Star Plus e SBT. Star mais? Star Mãe. É. E só um jogo vai, que é contra o Audax Italiano fora de casa, vai passar no Paramount Plus. Nosso Paramount não tinha que colocar, não. O Paramount é muito exato, né? Ninguém tem. É, então. É. Grupo G, Atlético Paranaense, Libertad, Alianza Lima e Atlético Mineiro. Pra mim, passa os dois Atléticos, É. É. Eu pergunto agora do Atlético Mineiro. seguido do Libertad, mas ó, pode ser que um dos brasileiros não passe, porque o Libertad não é pouca coisa, não. Tá? Eu acho que passa o Atlético Paranaense em primeiro, porque é um time, ainda é um time jovem, mas é um time que joga muita bola. É. E Eu aí acho. eu acho que tipo nos confrontos aqui no Brasil, tipo Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, eu acho que tipo um ganha na sua casa. Tipo, o Atlético Paranaense ganha no estádio, no seu estádio e o Mineiro ganha no Mineirão. Uhum. Não é mais no Mineirão, né? É no Horto, né? Ele não joga mais no Mineirão. Eles estão jogando no Horto enquanto a Arena MRV não fica pronta. Bonita a arena também do Atlético. Acho que é Muito bonita essa bonito. arena. Isso aí também, quando bate o sol na arena, na arquibancada faz o símbolo do galo. Bonito Aham. estádio. Quem passa, calma? Acho Eu que acho passa que os dá, dois Atléticos. eu acho que dá Atlético Mineiro em primeiro, Paranaense em E segundo, porque tá indo o pra Sula. Paranaense não tá, o Paranaense não é mais o Filipão, o treinador. O Filipão virou diretor técnico, né? Aposentou como treinador. Tá com o treinador novo e mesmo não vai ser a mesma coisa que o Filipão, mesmo com o Filipão estando lá ainda de diretor técnico, entendeu? Sim. Libertar terceiro e Aliança uma quarta. Eu também acho. Grupo H, único grupo sem brasileiro, se eu não me engano, né? É. Não, tem o do Boca que também não tem brasileiro, mas. Grupo H, Olímpia, Atlético Nacional, Melgar e Patronato. Os grupos mais Eu, fracos, assim, de eu acho, qualidade eu da acho, Libertadores. acho que passa Atlético Nacional, Patronato e o outro time. E os dois times aí que vão disputar por terceiro e quarto lugar. Que eu esqueci o nome dos times. Nossa, cara, eu acho que passa. O Nacional pode até passar em primeiro, mas eu acho que o Olímpia Eu passa, acho que o cara. Olímpia passa também. Acho que é o Olímpia, esqueci do Olímpia, então esquece que eu falei. O Olímpia passa É, o Nacional. Olímpia em primeiro, Atlético Nacional em segundo, Patronato em terceiro e o outro time em quarto. Eu acho que o Melgar fica em terceiro, o Olímpia primeiro, O meu lugar é muito fraquinho. Vai ficar em último, meu lugar. o É. Patronato é mais, velho, vai na minha. E o Patronato fica em quarto. Eu acho que é assim que ficam os grupos da Libertadores. Tipo, É. esse Patronato e o Melgar é aquele jogo que nem o do Monagas e o outro time. É jogo que, tipo, só vai assistir quem é torcedor do Monagas e Deportivo Pereira. Então, só vai assistir quem são torcedores dos times. Porque ninguém vai parar pra assistir esse jogo. Verdade. Então, fechamos sobre Libertadores e assim, vamos falar um pouco também do mercado de transferências, né? O Palmeiras fechou sua primeira contratação na temporada. O Richard Rios saiu do Guarani e foi pro Palmeiras, né, por 6 milhões de reais. É um volante que estava jogando Série B ano passado com o Guarani, um bom volante, tem 22 anos, se eu não me engano. Colombiano, né? Colombiano. Colombiano, O Palmeiras era da pagou base. muito barato por ele. Era da Eu base. acho que é bom jogador ele. É um Muito ótimo bom. jogador. É, Na volante do Palmeiras ali, acho que ele joga de primeiro volante. Acho que ele é o melhor que tem ali. Porque o Atuesta, eu não acho. Eu acho que ele
sei lá, ele é muito, ou faz um jogo muito bom e depois nunca mais joga, e depois some. E tem o, acho que é o, não esqueci o nome do outro volante, mas o Richard Hughes ali já acho que chega pra ser titular, Ele joga demais, o dependendo Richard da Rios. função do Abel. O Richard Hill joga bastante. Cara, ele joga bem. Fez Dependendo da função do Abel. fez uma boa temporada com o Guarani ano passado. E vem aí para ajudar o Abel a continuar tentando empilhar taças pelo Palmeiras. O Santos também queria ele, né? Mas aí como contra o Palmeiras não tem como Santos não praticamente, tem não. dinheiro, né? Cara, eu acho que o Flamengo foi muito burro se desfazendo do Richard Hill do jeito que se desfez. Cara, se eu não me engano, foi Pô, menos de ele um era milhão do Flamengo? foi menos de R$ 1 milhão que vendeu pro Guarani. E assim, é Sabia? um ótimo jogador. Não, cara, foi titular, acho que nenhum jogo, só entrou em uns 6 jogos. Eu não sabia que ele era do Flamengo. Ele é da base do Flamengo, ele era da base do Flamengo, ele foi emprestado para um time dos Estados Unidos, aí voltou, foi pro Guarani, vendido pro Guarani, e agora tá no Palmeiras. Eu não sabia que ele era do Flamengo. O Flamengo não soube aproveitar ele, não. Não O soube, Flamengo mas geralmente, assim, tipo, usam mais jogadores brasileiros da base, não é muito colombiano que aparece da base. tanto que ele era conhecido por ser o colombiano do Flamengo, cara. Mas é E bom assim, jogador. Eu acho que ele vai vingar no Palmeiras. e só deu, tecnicamente, né, dessa venda do Palmeiras, dessa venda do Guarani pro Palmeiras, dos 6 milhões, 1,5 milhão vai parar na mão do Flamengo só. Mas não é muito dinheiro, não. Não é, cara. Pro Santos É é. um, O é Santos com que no Santos, cara, o Santos, eu acho que até seria bom o Richard Rios no Santos, mas agora que foi pro Palmeiras não tem nem o que fazer. Mas o Santos eu acho que o Santos tá muito bem de volante. Tem o Rodrigo Fernandes, que eu particularmente gosto muito do Rodrigo Fernandes. E tem o Dodi, que tá jogando muita bola, o Dodi. É um dos. De elenco, o Santos não tem um elenco ruim. O problema é a fase do Santos. É, Que mata. Treinador, diretoria, O que mata. mal gerenciação. O que mata é a fase. o Dodi é um dos poucos jogadores que estão jogando bem no Santos. Ó, É. do elenco que estão jogando bem no Santos. Eu acho que o João Paulo, querendo ou não, o João Paulo não tá na melhor fase comparado ao ano passado, mas o João É. Paulo é o João Paulo, sempre salva o Santos, Sempre. sempre faz defesas difíceis. É, o João Lucas, eu acho um lateral ok, mas se esse Lucas Blondel vir, Vai Cara, tomar o o lugar. João eu acho Lucas Vai é um tomar o que lugar. lateral, o João Lucas é um lateral razoável que, assim, ele, ele é um lateral razoável e acho que o motivo dele ter sido demitido não, mandado embora do Flamengo, né, ser recebido e vendido, é que ele não é um lateral a nível de um time grande. Ele é um lateral para tapar buraco. Ele faz o básico, literalmente só o básico. é bom. E também tem o Natan, que eu acho que só sabe atacar, mas quando ataca mal, e quando defende parece que tá atacando. Aí na zaga tem o Maicon, que já deu, já tem que se desfazer logo. Tem o Joaquim que se machucou, mas eu acho muito bom jogador o Joaquim. E tem também o Bauerman, que pra mim tinha que ter sido titular no Paulista. Na lateral esquerda tem o Felipe Jonathan, que é o melhor lateral Por que do você tá. Santos. Exato. Cara, assim, o Santos Tem tá também o. bons Tem, jogadores, tem hein? o Lucas Pires que ano passado fez uma boa temporada, mas no final dela tava numa má fase. E no meio de campo tem o Rodrigo Fernandes, que pra mim é o melhor volante, primeiro volante do Santos. Tem o Dodi, que pra mim O é um dos Dodi. melhores O jogadores Dodi é um dos da melhores temporada. jogadores do Santos. Tá jogando muito. O Dodi tá jogando muita bola, o Tá Dodi. jogando demais. Cara, o Dodge É, joga bola. armando o jogo. Joga bastante bem. Armando o jogo. Tem o Lucas Lima, que querendo ou não, tá jogando bola, o Lucas Lima, voltou a jogar bola no Santos. Sim. Encontrou o futebol dele. Mas tem que dar tempo ao tempo. Não sei se ele vai conseguir vingar o mesmo que ele vingou no Paulista, na Sul-Americana e no Brasileirão. Aham. Tem o. Tem o. Agora no ataque tem o Ângelo, que eu acho bom jogador, mas tem que ganhar um pouco de força no físico. E o. É um bom jogador, o Flamengo estava interessado nele. Cara, o problema da força do Ângelo é que ele acaba se lesionando, né? Pra não ter o O físico bom. Ângelo ele lesiona muito.
Tem o. Aí o atacante é o Marcos Leonardo. Eu acho muito bom atacante. Fez um paulista ok, fez um bom paulista. E eu acho que a posição mais fraca do Santos, além das laterais, eu acho que é a ponta esquerda. A ponta Tem um, esquerda ah não, é o se bem que Mendonça. agora o Santos vai voltar de lesão, vai ficar melhor. Tem o Mendonça, que fez um paulista bom. E tem o Soteldo que não jogou um, dois jogos só no Paulista, mas é bom jogador. Que o Cara, Santos assim, eu acho que contratou o em Mendonça definitivo. ele tem velocidade, mas ele não tem tanta precisão no chute, Ele passe, tem entende? velocidade, mas eu quase não vejo ele correndo. Isso é que aí ele tem que saber quando correr também. Então, eu não vejo ele correndo no jogo do Santos. Eu acho ele bom jogador, mas entre ele e o Soteldo, eu prefiro o Soteldo por muito. Ah, eu também. Ele não usa velocidade, o Mendonça. Oi? E tipo assim, agora estão falando que o Juan, né, o atacante da base do Santos, foi pro Vasco de Aleluia. empréstimo. O Juan Seco, né? Vai pro Vasco. É, Aleluia. O Santos até ganhou dele, eu nem acho ele, sabia. eu acho ele bom jogador, não acho ele mal não. Não é, eu acho ele melhor que o Raniel, que o Angulo. Ah, cara, é que assim, o Angulo, graças a Deus, já foi embora do Santos, o Angulo e o Julio, que acho que foi o maior desperdício de dinheiro que o Santos já fez, Foi horrível. pós Não, Luan Guilherme. e eles ganhavam. E eles ganhavam 500 mil 500 por por mês. mês, os dois. Louco, Mas a sorte O Luan Guilherme que tá falando, o Corinthians pagava o salário dele inteiro. O Santos não pagou nada o Santos pelo Luan. pagava, tipo, muito pouco, depois saiu um negócio, o Santos não era inteiro. O Santos pagava, só que muito menos do que o salário inteiro dele real, acho que era 100 mil, 80 mil só que ele O pagava. Santos só pagava Então, é que nem. despesa. O Santos só pagava despesa. O Santos pagava despesa por ele. De O resto, Corinthians, salário, o nada. Corinthians, o Corinthians, o Corinthians, o Corinthians negociou muito mal os jogadores, eu acho. Sim. Cara, o Corinthians, ele é muito burro, porque primeiro, ele tem o jogo do Luan, há anos que ele não usa o Luan, e sabe qual é o problema? Ele não usa o Luan, mesmo que ele estivesse jogando mal, cara, coloca o cara pra treinar, o cara não treina, ganha 1 milhão Então, de reais por mês, e se for mandado embora, vai ganhar mais. tá só na vida boa ele. Ganha, Recebendo sem fazer aqui na nada. conta dele, acho que é 10 milhões de reais, né? 17, alguma coisa assim, não é? Nem eu É, lembro não, é também. por mês. Se ele for mandado embora, o Corinthians tem que pagar isso por mês até o fim do contrato. Ele tá só na vida boa. Ganhando dinheiro sem fazer nada. Exato. Tem que Ele pelo menos dar uma garantiu a vida dele chancezinha no pra Corinthians. ele, pô. E quando foi pro Santos, falou que tava doente, na mesma noite postou stories embalada. É. Nossa. Igual o Jô. É um jogador É um jogador que tinha potencial pra estar em grande time da Europa, O mas cara foi rei da América. O cara foi rei da América, mano. É, então. Ele foi o melhor jogador do é um Brasil no jogador, Grêmio. é um jogador disciplinado, mas ele, se ele quiser jogar bola, ele sabe. É, É que ele nem o sabe. Lucas Lima. É, cara, é complicado, assim, Só que o Lucas Lima joga bola, né? O Luan não. a situação do Luan. Infelizmente. Cara. Assim, o Lucas Lima, louco, é Tinha- que assim, Lucas Ele tinha Lima, potencial pra ser sucessor do Neymar, né, na seleção. louco, o Lucas Lima é muito Santos, cara. No Santos ele dá certo. Agora, Tem o jogador problema, que só, tem jogador que só é pra jogar num time só. o problema é que esses jogadores não entendem o momento certo de entrar e sair no time, entendeu? Eles têm que entender que tem um momento certo de eles estarem no lugar, entendeu? E se eles não entenderem isso, eles perdem a cabeça ofendendo o time deles, fazendo isso, e acabam tendo que voltar. Olha o caso do Lucas Lima que teve que voltar. Aí que fica complicado, entende? Concordo. Então, assim, de transferência também teve o Vitor Hugo do Bahia, De que graça. no caso, né, que foi de graça pro Bahia, zagueiro. Tem o Vasco tá interessado no Lucas Braga, do Santos, e no Zanocelo também. O Bahia? Não sei, o Vasco. Não, E mas o o Inter. Vasco já não quer mais usar no céu. O Inter tá falando que tá interessado no Zanocelo. É bom jogador, mas eu não sei se eu gosto desse estilo. Não me agrada muito ele jogando assim. Então, Não acho triste. é, cara, a zaga do Bahia que tá vindo mal, acho que o Vitor Hugo, zagueiro experiente, já passou pelo Palmeiras. Seria uma boa, foi uma boa pra eles. E assim, Ele eu já acho, jogou no Bahia, não já? Ele já não teve uma passagem pelo Bahia? ele já passou pelo Bahia. Outra pessoa que já passou pelo Bahia
e que tá voltando é o Tassiano do Grêmio. Sim. Foi contratado por 1,5 milhão de reais. Da base do. Tassiano, que tava indo mais ou menos no Grêmio, né? Acabou fazendo gol, né, na semifinal. E assim, pro Bahia, eu acho que não vale muito a pena. É um jogador bom, mas O Tassiano, a nível do. É, eu acho um bom jogador, ele é mas bom. a nível do Grêmio atualmente não é mais o mesmo, não. É, Não é do mesmo nível. Assim, É, pro Bahia, é tipo que jogador tá do mal, Fortaleza, é tipo jogador do tá, Fortaleza, não sabe Curitiba. jogar, entendeu? Tá com o Ricardo Goulart, precisa de alguém para ajudar ele nessa volta pra Série A, aí é bom, o Tassiano. Mas agora para um time como o Grêmio, que busca outras coisas, Tassiano não é o cara certo. E para terminar sobre transferências, Michel Araújo, ex-jogador do Fluminense, foi para o São Paulo por empréstimo. E é um ponto esquerda, né? É um ponta, né? Um ponta atacante, assim, um cara que joga mais pro ataque, que veio para entrar no lugar do Galopo, que machucou e vai ficar bastante tempo fora. E o São Paulo que tá vindo de bastante lesões, né, cara? O Caleri também que tá machucado, né? Machucou o Caleri. Mano, cara, o São Paulo, se eu não me engano, há um tempo atrás, o São Paulo tava com 7 lesionados, 6 lesionados. é. O São Paulo é cheio de lesão, contratou mal, contratou Elton Rato, Pedrinho, jogadores que não são do nível que eles precisavam. E agora tá tendo que correr atrás do prejuízo. E eu acho que esse Michel Araújo não é jogador comparado ao nível do Galopo, tá? O Galopo é mais jogador. Muito mais. Sim. O Galo foi o artilheiro do Paulista. Então, cara, o Galopo é muito mais jogador do que o Michel Araújo. E se você quisesse alguém para substituir ele, você trouxesse alguém que fosse a nível, pelo Fosse menos. nível do. Mas, assim, o São Paulo tem um bom time, sim. Tem aquele volante do Equador que jogou a Copa lá, o Jackson Mendes, que eu acho, cara, eu acho ele muito bom jogador. Eu sou fã dele, eu acho ele muito bom. Cara, um jogador do São Paulo, assim, que eu acho muito bom, é o Arboleda. É um ótimo Bom, zagueiro. O Arboleda é um ótimo zagueiro, assim. Ele o São carregava, Paulo faz tempo já. ele carregava o trio de zaga com o Miranda e com o Bruno Alves. O Bruno Alves que foi pro Grêmio. E o Miranda acho que ou foi pro Curitiba ou aposentou, não lembro. Sim, Ele É. aposentou, ele aposentou mesmo, acho que ele aposentou. ele aposentou. Então, assim, o Arboleda é ótimo. Teve aquela lesão muito feia no joelho dele. Que, cara, nossa, acho que foi uma das lesões mais feias que eu já vi no futebol. Que ele literalmente cai dobrando o joelho pra. Não foi caindo, dobrando o joelho pra trás. A perna dele meio que dobrou pro lado, né? E ele caiu em cima. Sim. Aí em cima do joelho. Caiu em cima com a perna dobrada pro Le- lado. Lembrou uma lesão do Ivo no Manchester United em 2017, uma vez, que ele machucou o joelho também. Voltando de uma lesão difícil, é um ótimo jogador do São Paulo. E assim, o São Paulo tem bons nomes no elenco para buscar uma Sul-Americana, tentar ganhar o título que perderam ano passado. O problema maior é o Rogério Ceni. Ele tem um Problema gênio, maior é que ele tem um gênio, né, uma cabeça muito forte para treinador, que é um cara que precisa trabalhar com a sua equipe. o atacante lá que veio do Valência, o Marcos Paulo, brigou com Marcos o Rogério Paulo, e vai então, o sair. Marcos Paulo tinha acabado de chegar, em um treino já discutiu, já foi embora, porque ele Estão foi. falando, tão falando que ele vai vir pro Santos, esse Marcos Paulo aí. E qualquer Então, jogador que ele vir pro jogou, Santos ele ajuda. jogou, ele jogou, se eu não me engano, na. Não foi na do Narcísio, foi na. Jogou no pelado do final do ano do Zico, ele jogou, que eu lembro. Que jogou ele, Hendrick, Jefinho. Marcos Paulo tava lá, jogando. Que eu confundi com a do Narciso, que quem jogou foi o Bidu, do Corinthians. Foi na vida. Jefinho é bom jogador, eu acho. Ótimo O jogador, mas ele Jefinho não. do Botafogo, que era do Botafogo. Cara, ele foi É, pro do Lyon, Olympique, Ele é muito bom. do Lyon. Ele foi pro Lyon, mas ele fez um gol e, pelo que estão falando, eu acho que ele não vai jogar mais pelo Lyon. Não sei por quê. Ele é muito bom jogador. Ele é É ótimo jogador, mas é o time do Papai Textors. eu acho que deu algum problema e ele não vai jogar pelo Lyon. Não sei se é lesão, algo assim, mas posso estar errado. Mas tinha ouvido uma informação que ele não estava jogando mais. É isso. Ele é bom Cara. jogador. Contra o Assim, Santos no Botafogo ano passado, ele jogou bem, muito bem. não, jogou muito. Não, Aquele jogo que jogou bem ele e o Marçal.
Ele acabou. E o, Foi e o destruído. Matheus Nascimento. Cara, o Matheus Nascimento nem tanto, mas foi um jogo que o Marcos Leonardo fez gol, não foi? Foi que acho que ele fez 2 gols. Eu lembro, Tanto cara. que ele 1 a 0. Esse jogo aí foi um jogo muito bom do Jefinho, cara. Ele destruiu o Santos, Ele amassou mas aquele jogo, ele arrebentou. ele acabou com o jogo. É, acho que de. A gente também, pô, falar um pouquinho de outros esportes. Futebol É, em geral já. futebol em geral a gente faz. Falou bem, assim. Champions. Fórmula 1 semana passada tivemos GP de Jeddah, na Arábia Saudita. Semana retrasada. E o Semana Max passada. Verstappen teve um problema de saúde durante o Q2. Que abandonou. Acabou largando em 15º. Não, não Por foi por isso, saúde. Foi o Foi de carro do saúde. Verstappen rompeu o semi-eixo. Não foi problema de saúde? Não, ele rompeu o semi-eixo. Ele foi fazer a volta mais rápida e rompeu o semi-eixo do carro. Quase. Mas ele por conseguiu conta, terminar em segundo ainda na corrida do por domingo. É, conta disso, mas foi esse dobradinha da foi, Red Bull, né? O Pérez foi. vencendo. Verstappen em Mas esse segundo e ano, foi esse ano Foi o Russell muito. em terceiro, se eu não me engano, né? Foi o Russell em Foi terceiro. o Nessa Russell em terceiro, corrida porque o teve Alonso uma. tomou a punição. Cara, o Alonso pegou terceiro, mas acho que ele teve alguma punição e foi pra Ele, quarto. Foi um ele, negócio ele assim. ficou em Não, terceiro o Alonso tava porque na terceiro. largada ele parou fora do colchete lá da largada. Aí quando foi logo na primeira curva já tinha dado a punição para Alonso. Ia ter que ficar 5 segundos no box sem encostar no carro. Aí pelo que a FIA, né, falou, a equipe da Aston Martin não ficou 5 segundos e tocou antes dos 5 segundos. E aí o Alonso, mesmo assim, na última volta ele abriu 5 segundos, mas não sei se teve mais alguma punição no meio da corrida. A FIA não informou, eu assistindo a corrida não acabei não percebendo, mas o Alonso tomou outra punição e não e não terminou no top 3. Ia ser o 100º pódio do Alonso. Ele chegou aí pro pódio, levantou o troféuzinho lá, mas logo após, lá no paddock, a Ariana Beck, informou pro Russell que ele tinha pego o terceiro lugar. Nessa E corrida também. se eu não me engano, o Hamilton ficou em quinto, né? Pra fechar o top Sim, 5. Hamilton ficou em quarto, ficou em quinto, quinto. ficou em quinto. Nessa Ficou em corrida teve quinto. Atrás. uma curiosidade entre o Pérez e o Verstappen. Que se o Pérez terminasse em primeiro com a melhor volta, ele ia para primeiro no campeonato. Só que a equipe da Fórmula 1 não queria que o Verstappen fizesse a melhor volta, para deixar o Pérez liderar o campeonato. Só que o Verstappen quis fazer a primeira volta para ficar em primeiro, para não deixar o Pérez assumir a primeira Sim, E, sim. posição. o, e se o Pérez fosse o que ganha essa corrida com a melhor volta, ele ia ser o primeiro mexicano É, a liderar o campeonato de piloto depois dos Hermanos Rodrigues. Não lembro qual é o nome do irmão, que em 66 liderou a corrida, sim. a Fórmula 1 na primeira corrida, ganhou a primeira corrida É. e ganhou e liderou, mas faz muito tempo, fazem 50 e poucos anos que o Sim. mexicano não lidera a Fórmula 1. Nessa temporada a gente vê a Red Bull muito acima do normal. Não, essa temporada a Red Bull vai ser campeã De de tudo. com sobras, É, porque a Ferrari fez uma primeira corrida no Bahrein, não fez uma corrida boa, o Leclerc abandonou, o Sainz ficou em quinto, sexto, eu acho, é. quarto na verdade, acho que ficou em quarto, perdeu o pódio pro Alonso. No Bahrein, no em Jeddah, que é uma pista um pouco mais de alta Ele velocidade, terminou em sétimo. fez, fez uma corrida tenebrosa, principalmente nas estratégias, né? É, Logo na primeira parada dos boxes, a Ferrari parou o Sainz primeiro para liberar a pista para o Leclerc é. e o Leclerc parou uma volta depois, tentando se defender do Verstappen, mas logo depois que o Leclerc parou, veio o safety car, com o acidente do. Não foi nem um acidente, foi um Stroll que o motor apagou. Aí deu safety car. Aí o Leclerc conseguiu voltar atrás do Hamilton, que estava em oitavo. Caiu para sétimo. Conseguiu ainda recuperar uma posição. Terminou em sexto.
mas mesmo assim não fez uma corrida muito boa o fim de semana retrasado da Ferrari. Mas na Austrália agora esse fim de semana, não sei. A Pode ser gente que vê, o Leclerc consiga um pódio, mas tem tudo para outra dobradinha da Red Bull. a gente vê também a Aston Martin muito bem no É, campeonato. Aston Martin, se tudo continuar do jeito que tá, a Aston Martin pode pegar o segundo lugar em pilotos. Segundo lugar, não Pilotos, acho. Acho que segundo lugar. Eu como é bom porque o Stroll não ajuda. É, Eu O Stroll como é um bom, piloto. eu como bom mercedista, vou torcer, né, o máximo pro Russell e pro Hamilton conseguirem pegar pódio, né? Mas assim, eu acho muito difícil os dois conseguirem pódio nessa mesma corrida. Porque assim, assim, depois de 2021, que foi um ano bem disputado entre Hamilton e Verstappen, acho difícil o Hamilton conseguir voltar ao nível de competir todo não ano com o volta, concordo. Verstappen. Além do carro. O, Além do carro, tem a questão da idade dele, né? Também, que vai chegando, acaba ficando mais difícil para ele. Porque, assim, dirigir um carro de Fórmula 1 é uma coisa difícil para a pessoa. Tem que ter tem que ser muito atleta, né? E tem que ter. E quando o tempo vai passando, a pessoa vai ficando mais velha, vai ficando mais difícil. E o Verstappen é muito mais novo que ele, tem muita mais vantagem, assim, atualmente. E os próximos anos vão ser Verstappen, assim, ganhando. E às vezes o Leclerc tentando, pode aparecer um novo nome, entende? Mas o indício é que vai ser assim, entende? eu acho que mais umas 5 temporadas, se o carro da Red Bull conseguir se manter no mesmo nível, acho que o Verstappen tem tudo para se tornar o maior campeão da história da Fórmula Eu 1, também acho. passando o Schumacher e Hamilton. Mas não sei não. É difícil a gente poder afirmar daqui 5 anos, 4 anos. Não dá pra afirmar nada. Até porque a vida de um piloto de Fórmula 1 é muito arriscada. Não estou falando que acontece, mas um piloto de Fórmula 1 pode ir correr no final de semana e pode acabar não voltando de lá, né? Numa batida brusca. E assim, é uma profissão muito perigosa. Então a gente não consegue afirmar que ele vai ser o melhor, entende? Por exemplo, tem o caso do Schumacher. Schumacher, O Schumacher, então, que acabou sofrendo um acidente. Nem na Fórmula 1 ele sofreu um acidente, né? Ele sofreu um acidente de. Como é que e- fala mesmo? esquiando. Isso, esquiando, de snowboard, acho, que eu não me engano. Aí acabou batendo a cabeça, ficou em coma por anos. É. Se eu não me engano, Ainda tá, saiu do. ele Não, tá em ele estado saiu. vegetativo. O Ele próprio tá Ayrton Senna também. dele, tá em estado vegetativo dentro da casa dele, né? Da mansão dele. Aí. Mas a gente a família dele nunca dá. É difícil ter notícias do Schumacher, porque a família é muito reservada, é difícil ter notícias. São poucas as pessoas que O dão único, notícia. assim, o único que tem mais, a única herança que ele deixou foi o filho, né? O Mick Schumacher para a Fórmula 1. Porque assim, Mas ele tem apesar de, pouco. apesar de ter o nome do pai, é só o nome. É, Porque assim, a habilidade tá faltando. tá faltando. Eu Ele não- tá na piloto reserva da Mercedes agora, o Mick. É. Ele, Mas ele tem também potencial. ele tava numa equipe que também, na temporada que ele chegou, tava na pior fase, eu acho. A Haas. Tava na pior fase. Também tinha o É. Mazepin, que é outro piloto horroroso. E o Mazepin acabou sendo expulso por causa da nacionalidade. É, porque Ele bem é quando É, né? ele O tava lá Mazepin no saiu Fórmula para 1 ser foi russo, né? por causa da guerra. por causa da guerra da Ucrânia, Por causa da Rússia e guerra da Ucrânia. Ucrânia, o Mazepin é russo, acabou. Mas estão falando que o Mazepin, no, acho que foi segunda-feira, domingo, teve uma entrevista dele que estão falando que agora ele só quer voltar para Fórmula 1 se for nas equipes grandes, tipo Mercedes, Ah, ele não Red tem Bull. capacidade. O Ele não problema é é que tão ele é bom. muito rico, esse cara. O Mazepin é muito rico. Ele não é tão bom pra isso. Não, ele não é bom, mas é que ele tem dinheiro, né? É, muito. Dinheiro é o que, mano, muito piloto ali se paga, né? Não, Paga todo Tem piloto, se o você tem dinheiro. Stroll, o o Latifi Guanyu foi Latifi O foi também próprio um piloto, Schumacher, o próprio Schumacher. O Mick Schumacher. não, Sim. o Mick Schumacher é mais ou menos, viu? O Cara, é que Guan Yu Eu achei, Zhou. O Mick o Schumacher, Guanyu ele Zhou, traz a mídia de ser Schumacher. É. Tem isso. O Guan Yu Zhou também é muito pagante. Zhou, O Stroll é o absurdamente pagante. Stroll.
Stroll porque o pai dele é o dono da Aston É, Martin, não é um negócio assim? é isso mesmo. Ele paga pra Mas tem o correr próprio também. Drogovic de reserva dele, que o Drogovic, na minha opinião, é melhor que o Stroll. O Stroll, que, por exemplo, acho que, não lembro se foi nesse último GP, né, de Jeddah, mas Foi foi na também. primeira corrida, no Bahrein, Na que ele primeira tava corrida com do E o aí ano, braço o quase quebrado, eu acho. fodeu. Alonso vai lá de boa na primeira curva, o cara consegue bater no cara do próprio time, assim. Deus, esse cara paga pra correr, é claro, é nítido. Ele é ruim mesmo. Ruim. Então o GP de Melbourne vai ser Vai ser dia no 2. domingo, 1 hora da manhã, ou Não, no sábado, Duas, 1 hora da manhã? de sábado pra domingo, 1h30 da manhã. 1h30 da2 manhã, entendi. Nossa, eu Aí, lembro que esse aí eu vi ano passado, mas foi 3 horas da manhã. o primeiro treino livre é hoje, daqui a pouco, às 10h30. Aí amanhã, das 2 às 3 da manhã, tem o treino livre 2. E às 10h30 tem o treino livre 3. E sábado, às. Carvalho, Oi, ô Carvalho, qual que é a próxima corrida depois da Austrália? É Imola? deixa eu ver aqui. E no sexta pra sábado, às 2 às 3 da manhã tem a Qualify. Deixa eu ver qual é a próxima corrida. Depois, eu acho que é Imola, não é? Se eu não tô enganado, acho que é É Imola. Miami, não, não é, não. É Na Azerbaijão. Espanha, né? Na Azerbaijão. Espanha. Azerbaijão. É, Azerbaijão. semana que vem? Não, é dia 30. Vai demorar um pouco. Dia 30. Dia Já 30 de tem, Aí quê? depois é nossa, mas vai Miami. demorar muito. Não vai demorar um pouco, vai demorar Aí muito. depois é Dia Miami 30 do quê, Carvalho? Dia 30 do quê? de abril. De Nossa, abril. Aí depois dia Daqui 2 7. semanas. Dia é 7 duas semanas sem, Miami. né? No caso. Aí dia 21 Emília-Romanha. Vamos lá. Aí dia 28 Mônaco. Dia 4 de junho Espanha. Dia 18 de junho Canadá. Aí Áustria, Inglaterra, Hungria, Bélgica, Holanda, Itália, Singapura, Japão, Catar, Estados Unidos, México, Brasil, Las Vegas e Abu Dhabi. Importante é Três Interlagos. pistas. O resto a gente. Brasil, Três, que eu vou três, estar lá no Brasil. Oi. três pistas dos Estados Unidos. 3 pistas nesse caminho. E muita É. pista do árabe também, né? Catar, É, Abu Dhabi e Arábia Saudita também, três. O que o dinheiro não faz, né? é. E Essa pista Mônaco, do Catar Mônaco é a pista que ninguém gosta, mas só tá lá porque é Mônaco. foi o Hamilton que É. ganhou. É. Não, Então, foi quem ganhou no passado, nessa pista. Em qual pista? Não, essa pista estreou quando o Verstappen ganhou o primeiro título dele ano passado. Foi em Qual? 2021, foi Abu o Dhabi? Hamilton que ganhou. Ah, não, é Qatar. Ah, tá. Catar, né? Foi, foi o Hamilton em primeiro, Verstappen em segundo e Alonso em terceiro com a Alpine. foi isso mesmo. Assim, saindo um pouco do assunto da Fórmula 1, falar de outro esporte, a NBA tá chegando perto do final da sua temporada, onde nos playoffs, os times favoritos atualmente são o Philadelphia 76ers, o Denver Nuggets, o Boston Celtics e o Milwaukee Bucks. São os favoritos atualmente. O Sacramento Kings também tá jogando bem. É que assim, o Sacramento Kings está chegando mais por trás. Agora, o mais favorito é o Milwaukee Eu, Bucks. eu acho que é o Denver. Eu acho que é o Denver. Denver tá Cara, jogando muito. eu acho que é o Milwaukee Bucks. Mano, teve um jogo de o último jogo agora, Drew Holiday metendo 51 pontos, Giannis fazendo 38, com direito a triple-double. Um jogaço do Bucks, vem em bela fase. Foi o primeiro time a se classificar para os playoffs. E assim, mas assim, os três times principais que estão brigando por isso por coincidência, o primeiro, segundo e terceiro lugar na corrida de MVP. Que é o primeiro lugar, o Joel Embiid. É o Jokic, Embiid e o Giannis. Segundo lugar, Jokic. E terceiro, o Yannis. Só que, por coincidência, o favoritismo é ao contrário. Primeiro, Milwaukee. Segundo, Denver. Terceiro, Philadelphia. Que assim, esses São são os três times times muito sólidos. São três times que são muito sólidos. muito O sólidos. Sixers tem o Tobias Harris, tem o Tyrese Maxey, tem o James Harden, o Embiid. Já no Bucks não tem grandes jogadores de nome assim, mas tem o Giannis, tem o Drew Holiday, tem Cara, de nome mesmo tem o de Yannis. Aí tem e o qual é Holiday, tem o Middleton, tem o Brook Lopes, que é um bom Middleton? jogador.
Tem o Tem Bob o, Porres, é um o ótimo Bob sexto Porres, homem. que é um bom É um jogador. ótimo Tem- sexto homem. agora no Denver tem menos nome ainda. Tem o Jokic, tem o Michael Potter Jr., tem o Jamal Murray, O Aaron Gordon tem o também. Aaron Gordon, que é os da Dunks. É um bom time do Denver. É um time muito sólido defensivamente e atacando é melhor ainda. O Fila também tem um belo time com o Embiid, com o James Harden, Tyrese Maxey, James fazendo Harden, uma defesa Tobias muito Harris. boa. Sim, cara. É um belo Mas time. todo mundo sabe que o Atlanta Hawks vai ser o campeão, né? Se for pros play-in, né? Vai, já tá quase garantido que vai. Caralho, meu Deus. Cara, Cara, clubista. mas sinceramente, eu acho que o campeão vai ser o Cleveland. Os, Cavs? Ah, cara, com o Donovan Mitchell joga muito, mas eu Cavaliers? acho Tem que o Darius campeão. Garland, tem o Ivan Mobley, o Cara, Chris LeVert, um bom reserva, tem o é um Jarrett Allen, ótimo um time. bom pivô. Mas eu, como um bom torcedor de Milwaukee, acho que vai dar Bucks. Mas se não for o Bucks, eu tô apostando muito no 76ers. Eu acho que vai ser ou Cleveland ou Denver Nuggets. Ou até mesmo, sei lá, se o Golden State conseguir passar, sei lá, nos playoffs Tem eles isso, né? O Golden muito. State, eles viram uma máquina de matar no playoff. É o time que ganha sem, tá, ultimamente ganha direto, né? É que o problema dessa temporada é que o Stephen Curry tá se lesionando muito. Sim, né? Ele ainda tá usando o manguito no braço por causa da lesão. E Mas assim, ele não tá jogando essa reta final. Ele se machucou no último jogo, eu acho. ele Não, jogou contra. Ele jogou. Eu tava vendo o jogo, ele jogou contra o Minnesota, o Timberwolves. Perdeu no final com um erro de Jordan Poole e outro ele, de. não, foi do Curry que errou. Não, quem errou foi o Jordan Poole e quem errou também foi o Draymond Green. Que o Jordan Poole errou o passe pro Curry e o Curry passou pro Draymond Green, o Draymond recebeu e quando foi passar o Anderson lá roubou a bola e deu assistência pro Cat fazer a sexta final. Esse time do Timberwolves aí também, pra mim, eu acho que é a decepção da temporada. Cara, se for pegar pra olhar, é um time massa. É o Karl Anthony Towns, que é um bom pivô, sabe chutar de três. Tem o Anthony Edwards, foi o O novato do ano, Gobert, tem o que é um, Gobert também. Cara, o Gobert, assim, pra é um mim, time massa. o Timberwolves pagou caro demais pelo que ele tá jogando, tá? De Não, verdade. o Timberwolves entregou, acho que tudo que tinha. Entregou, entregou. Esqueci o nome do jogador que era bom jogador. Acho que foi o KCP que foi pro Denver. Eu não sei se é certeza é isso que eu tô falando. Entregou muita pique mesmo pelo Gobert. Entregou tudo que tinha. E o cara não tá desempenhando tudo. Não tá Não, e desempenhando outra, bem. o Gobert, cara, eu vi o jogo de Minnesota e Golden State. O Gobert, ele é muito mal em questão de arremessar, cara. Ele só é bom na defesa e nem isso tá fazendo muita falta. Ele é bom defensivamente, mas é que o problema da maioria dos pivôs atualmente, tipo, de alguns pivôs é o chute de longa distância. Esse é o maior problema dos pivôs que não sabem chutar. Não se desenvolvem. Não conseguem se desenvolver. Mas, em compensação, tem outros pivôs que sabem chutar bem. O Karl Anthony Towns é um dos melhores. Tem o Jokic, que acerta bastante. Tem o. Tem o. Como é que é o nome do Washington Wizards? O Porzingis, que é bom jogador. O Tem Ginges, o tem o próprio Porzingis. Embiid, tem o próprio Embiid também. O Embiid chuta menos de 3, mas quando chuta, geralmente acerta, né? Quando tá livre de marcação. Ele é o pivô que dá mais assistência, é o pivô que joga mais assistência, joga pra mais assistência. Que nem o Jokic também. O Jokic não chuta tanto de 3, mas quando chuta assim livre de marcação, ele quase sempre acerta. E é um jogador que também dá bastante assistência, o Mister Triple Double, o Jokic. Exato, sim. É, Assim, eu média, acho que o Jokic, eu acho que o Jokic essa temporada vai ser o MVP. Mas se o Embiid continuar, o Embiid tá jogando, tá deitando essa temporada, melhor sim. temporada da carreira dele, Muito graças mas ao Harden também.
O James Harden chegou em Filadélfia, tipo que antes da chegada dele não tava fazendo uma boa temporada, mas quando ele chegou o time mudou a chavinha, virou a chavinha e tá fazendo um ótimo campeonato de. Mas assim, sobre quem vai ser o campeão, a gente só vai conseguir saber mesmo quando a gente saber quem for classificado do playoff, quem for para play-in, quem passar do play-in. E isso muda muito durante os jogos. Assim, a Tem gente só vai time conseguir saber que. mesmo Agora, quando mas eu acho que draft da NBA, quem que você acha que vai pegar o Wembanyama? cara, Eu acho, eu acho, eu eu acho que acho vai que vai ser o, dar o San Antonio Spurs. eu acho que vai pro Detroit Pistons, cara. Eu acho que vai pro San Antonio Spurs ou pro Detroit Pistons. Eu acho que vai pro Detroit Pistons. Mudando um pouco de assunto, só para finalizar aqui no termo geral, um dos próximos eventos de esporte que vai ter é o UFC 287, que vai lutar o Gilbert Burns, brasileiro, contra o Masvidal, e o outro principal é Adesanya contra Alex Poatan. E assim, A vingança Alex do Adesanya, talvez, hein? Adesanya vindo para uma quarta luta deles, a segunda no MMA, que assim, no kickbox foram duas lutas onde ele deixou o Adesanya com máquina, respirando por máquinas, e respirando por máquinas não, falei errado, usando bagulho de oxigênio para conseguir respirar, e no MMA ganhou a primeira, né, e tá tendo a segunda chance. Se o Adesanya não ganhar agora, não enfrenta mais o Poatan. Eu acho que o Poatan ganha a luta do Adesanya, Eu acho que o mas o Adesanya Poatan ganha. é muito bom lutador e eu não sei, é imprevisível, talvez. Então, eu acho que vai dar Poatan, mas o Poatan daqui a pouco já vai subir de divisão e por isso o Adesanya vai conseguir o cinturão de volta. O Poatan ganha. Poatan ganha. Então, chegando perto do final aqui, galera, eu queria me despedir de vocês. Queria deixar agora o Ávila e o Carvalho também podendo fazer isso. E na próxima semana teremos mais uma edição do Fome de Gol. É isso. Deu 2 horinhas já. Pô, Eu acho que já tá bom, né? Futuramente a gente pode evoluir, a gente pode fazer presencialmente, nós três. E ao e vivo também. uma vez por mês, né? Um encontro ao vivo. É, e é isso. É isso E aí. aí, galera, tchau. Valeu.